Fala, lendários! Estamos em Floripa e hoje a gente está começando mais um episódio aqui do Lendários Podcast. E hoje a gente vai conversar com um cara que é muito fora da curva e que entende muito de IA. Um cara que é da veia comercial, que é do marketing e que também é da tecnologia, assim como nós, o Alexandre Karamashi. Seja muito bem-vindo. Satisfação enorme estar com vocês aqui, lendários. Alexandre Karamashi, passando férias em Floripa, mas sabendo que a turma estava por aqui, a gente deu um jeito de se encontrar, tentar separar um tempinho para compartilhar alguns conhecimentos e obter mais aprendizados. Estou à disposição, bora lá. Muito bom. Boa. E eu queria começar falando um pouco sobre essa trajetória. Eu comecei a te acompanhar por causa do AI Brasil, te conheci por causa do Hub ali, a gente foi no evento, o primeiro que teve no Itaú, foi muito legal. E depois a gente continuou acompanhando e eu fui tentar entender um pouco mais de onde via esse viés de tecnologia. E assim como eu vi que tu é um cara que se interessa muito pelo marketing, pelo comercial. E eu queria entender melhor assim, como é que começou essa jornada de empreendedorismo, de tecnologia. Você sabe que eu tenho que ensaiar para fazer isso daí, né? Porque é um tricô danado, né? Eu na origem, no meu DNA, no meu natural, eu sou mais tech. 1993, eu ganhei meu primeiro computador, um 386 DX2, 66 MHz, com 840 megas, 640 megas de HD, né? Algo que cabe agora num pedaço de palito de dente, né? Não dava um vídeo. E aí ali foi um pouquinho antes da entrada do MP3. A gente ainda tinha só MIDI, né? Só aqueles arquivos de musiquinha muito ruim. E aí tava começando um programinha chamado Winamp. E quando eu comecei a mexer no computador, eu enviar um comando, receber uma resposta, né? Enviar um prompt, que a gente fala hoje, receber uma resposta, que lá me fascinou. Estava, de alguma maneira, dentro do meu DNA, a inquietação, a inovação, fazer algo diferente do normal. Comecei a programar, aprendi sozinho ali com livros na época de biblioteca. A gente está falando de algo antes de eu ter conexão de internet na minha casa, antes de ter conexão discada, velocidade de 9.600 kbps por segundo, não é nem kbytes, não é nem megas, tá? É uma velocidade que para baixar o MP3 de 4 megas a gente deixava passando a noite toda. E depois veio os games, FIFA 94, uns jogadorzinhos quadradinhos ali, Super mas já Nintendo, era muito divertido. É mais ou menos parecido com o Super Nintendo, mas ali já dentro do computador. E entre os amigos era uma farra, né? Poder se encontrar, ia para casa um do outro para poder jogar, isso fascinava principalmente jovem, adolescente, mas esse fascínio ele permanece até hoje. Só que eu sou filho de industriário e comerciante. Meu pai tinha fábrica de produtos de limpeza, a gente atendia atacadistas, supermercadistas, então varejo na veia desde sempre, e eu ajudava ele, que era um cara tradicional, saía com a pastinha para fazer as vendas, a tentar fazer algum tipo de marketing, sempre em algo que ninguém estava entendendo. Às vezes até muito early, né? Às vezes eu chegava, por exemplo, pedindo para fazer um site para eles quando ninguém acessava praticamente a internet. Estava tentando entender o que era internet, um conceito de navegador. Para vocês que estão aí com o rostinho ainda cheio de colágeno, talvez só ouviu falar dessa época, né? Mas era natural tudo isso daí. E então eu me graduei em Ciência da Computação na Universidade Federal de Viçosa. Quando eu iniciei a graduação em computação, o que eu queria era sentar com alguém, com uma turma e com alguns professores, que a gente fizesse mais bagunça ali dentro dos computadores. Tentar programar alguma coisa, fazer uma descoberta maravilhosa. Só que na inocência e na ânsia de um jovem, eu nunca imaginei que teria tanta matemática e física no ano 1 e ano 2. Talvez seja um dos assuntos que a gente vai falar aqui, para fazer uma separação, que é o tópico principal nosso, que é a inteligência artificial, do que é uma inteligência artificial a nível de usuário, ou de no-code, low-code, das pessoas poderem acessar, que é o que foi liberado pelas LLMs mais recentemente, e que é a base de tudo isso, né? Muita matemática, muita estatística, muita física, para se fazer coisas realmente mais para o lado de ciência do foguete. Não que isso seja necessário, mas existem esses dois mundos. Logo que eu me formei, eu fui trabalhar com venda de software. Ainda era uma novidade que a gente conhece hoje como ERP, Enterprise Resource Planning.
Nem me lembro mais da sigla, mas são os grandes sistemas que para nós hoje é natural, que cuida de toda a gestão da empresa. Sim. Porque era ainda normal que a gente tinha um sistema de RH, um sistema de contas a pagar, um sistema de vendas, e cada uma dos fornecedores tinha tinha uma solução que colocava no mercado. E começou a vir essa ideia de fazer um único sistema que trabalhasse junto. E aí já em 2003, né? Nós estamos falando, então já tinha uma internet ainda que lenta, podia começar a trabalhar computadores em rede, né? Ainda sem nuvem, mas já estava a adoção entre as empresas. Eu vejo que muita gente quer que a IA funcione e dê tudo certo e resolva todos os problemas do mundo em 2 anos, ou que a gente tenha medo porque em 5 anos um robô vai passar aqui atropelando todo mundo e tomar conta da Terra, o que para mim é um absurdo. Depois de ali 15, 20 anos de desenvolvimento, a gente começou a ver realmente uma adoção pelas empresas, sendo que ainda não se faziam inputs corretos ou não sabia como usar aquilo ali. Tinha que ter um treinamento danado para as pessoas criarem esse mindset de usar sistemas de computadores. Muitos desistiam no meio do caminho e voltavam para os métodos tradicionais, como anotações, comércios que falavam, não, eu não gosto de nada de computador, o meu é tudo na caderneta. Passei por tudo isso, esse era meu argumento de vendas de ERP. Ou seja, logo que eu me formei, eu já percebi que meu viés não era de mergulhar profundamente na técnica, mas entender dessa técnica, entender da inovação e da tecnologia para poder permear nesse cenário. Mas muito mais ligado ao comercial, muito mais ligado a marketing, vendas e soluções. E logo que eu saí ali, né, de venda de ERP, fui já migrando mais ainda para telecomunicações. Foi o início da venda dos celulares, 2004 para 2005. Começamos com GSM, hoje até que chegou a GPRS, que era considerado, digamos, 2G, depois 3G, que era uma revolução, 4G, hoje estamos em 5G já em uso, falando em 6G. Nessa época também era algo muito caro. O começo do celular era pagando para receber. Não bastava você receber uma chamada para economizar, você pagava para receber e quem ligava pagava para ligar. Tudo muito novo ainda, né? É um período maravilhoso também, novamente, né, trazendo para o mercado algo que não existia. Então eu fui criando toda essa experiência de sempre gerar desconforto. Depois de muito tempo é que eu percebi o quanto o fator cultural é importante, além de disponibilizar produto na gôndola ou na nuvem para que as pessoas baixem. De telecom, ligada a rede de dados, telefone fixo, telefone celular, em que eu atendia mercado corporativo, governo federal, eu fui para a Embratel. A Embratel, na sessão que estava abrindo nova, que era via Embratel, TV por assinatura via satélite. Quando estava realmente tendo esse boom, ainda não era dominado completamente pelo streaming, Netflix ainda não era uma coisa de Brasil, e era para fazer uma concorrência principalmente com a Sky, visto que a gente queria entrar onde não era cabeado, que era onde a gente tinha principalmente a NET, né? Uhum. Passado aí 2 anos, eu fiz essa abertura comercial de novo, de novos parceiros, prospectando dealers que poderiam vender, essa lógica de nova tecnologia, sempre agitando a equipe, motivando times, contratando, fazendo eventos para apresentar principalmente conteúdos dos canais e estimular as pessoas a assinarem esse tipo de serviço. A Via Embratel, no processo de fusão com a Claro, e com a NET passou a se chamar o que hoje nós temos como Claro TV, né? Um combo aí em que a Claro vende tudo junto. Telefonia, celular, dados, TV, isso tudo vai num pacote só, num combo só, até para ser competitivo. É muito difícil hoje, é uma tendência mais e mais forte de mercado, que a gente precisa de aglomerar, fazer parcerias, porque o cliente é o mesmo. Você tem um CAC, você tem uma jornada, e se a gente não puder vender mais de uma coisa, fica tudo muito caro. Sim. Então, a gente precisa atender o cliente mais pela jornada e pelo perfil que ele tem. Saindo, então, fui para um mercado completamente diferente, aí mais fora ainda de tecnologia. Fui trabalhar na área comercial de bebidas. Skin Carioca, que depois foi adquirida pela Heineken, né? Hoje é tudo Heineken. Um aprendizado brutal, principalmente de KPIs. Isso vem muito de uma influência de Ambev, né? Que se passa nos quadros das salas inteiras, assim, todas as paredes são repletas de quadros, cheias de números. De manhã a gente recebia relatório com fonte 6, tinha que ler com lupa, porque todos os dias de manhã nós sabíamos
de todos os produtos, de todos os clientes, de todos os vendedores, de todas as regiões, todos os números que vinham ali do Analytics do SAP, né? Eram Analytics em bebidas, assim como costuma ser em bancos, muito além do que a gente é acostumado no mercado tradicional. Ou seja, na pequena e média empresa, né? Então foi também um grande aprendizado de muito trabalho, coisa de trabalhar 16 horas por dia, de trabalhar sábado, só que foi perto do momento em que eu me casei e que vieram os filhos. Quando minha esposa teve a primeira filha, pouco tempo antes, no momento que a gente casou, eu tinha aberto mais uma empresa de varejo com ela, que é fábrica e comércio de semijoias, acessório fashion feminino, né? Feminino. Como a empresa começou a crescer bastante, eu tomei a decisão de deixar o mercado, isso em 2009, e ir para os empreendimentos nossos de família. Fui trabalhar num segmento que eu não tinha informação e nem perfil algum. Não uso joias, não entendo quase nada de moda, mas tive que tocar aquilo ali. Época em que o Orkut estava deixando de existir, que Facebook ainda estava começando a ganhar espaço, mas que não existia, por exemplo, fanpage. Não existia página empresarial em rede social. Não fazia parte da lógica deste conceito. Então, na época, eu criei um perfil simulando uma foto pessoal lá para criar um perfil, só que era o perfil da empresa. E novamente, recebi muita porta na cara do tipo, não tem empresas. Sim. Na rede social são de pessoas, não faz sentido algum. E segundo, nós somos uma fábrica que vende para lojistas. É o lojista que precisa se divulgar como marca. Eu nem tinha palpite naquela época que a gente ia ter tendências como D2C, que é fábricas como uma Samsung atendendo direto um consumidor final, basicamente para preparar para tudo que nós estamos vivendo hoje. A fábrica ter dados do mercado. Ela precisa falar com o cliente final para saber se ela está indo no caminho certo ou o que mais o cliente precisa. Porque ainda temos um modelo muito grande que é passar por atacadistas ou revendedores no meio do caminho, mas ali você só tem uma informação massiva de quanto ele está vendendo e de como é que ele repõe o pedido. Logística, atacado, etc. Mas você não sabe o comportamento do cliente e você não sabe se eles estão atendendo bem o cliente. Então, naquela época, sem imaginar isso, eu já estava conseguindo obter feedbacks e contato do varejo para a fábrica. E a gente começou a receber feedbacks. Colocava fotos de produtos dentro do Facebook e as pessoas começavam a interagir, perguntando o que é isso, como que compra, de onde é, etc. E pouco tempo depois, eis que nasce fanpage. Eu acho que devo ter sido ali um dos 100 primeiros do Brasil a criar uma fanpage no Facebook. E aí tudo ainda não existia ads, não tínhamos anúncios. Ali estava na época ainda de anúncios de Google, né? Anúncios para busca, que também ainda tinha que evoluir muita coisa. Eu acho que nem busca semântica tinha direito. Você errava a pesquisa, falava que aquilo não existe. Hoje a gente pode digitar um monte de coisa errada que ele consegue perceber. Nesse momento que, passado a entrada da fanpage, ainda com muito pouca adoção, liberaram anúncios, primeiro nos Estados Unidos, depois no Brasil. No primeiro dia eu já fiz os anúncios. Anúncios que naquela época custavam 3 centavos, 4 centavos, né? A interação, não a visualização. E que hoje dificilmente a gente baixa de 40 centavos, né? A gente está falando de um custo de aquisição que era 10 vezes menor. Também apostando no futuro, a gente chegou ali em quase 500 mil de seguidores no Facebook. Ainda no início era uma das anônimas que tinha um dos maiores perfis dentro do Facebook, porque ninguém sabia que empresa era aquela. E também eu nem sabia, não existia muita segmentação. Então tinha perfis completamente aleatórios seguindo a página. Quem que vem depois? Quem que nasce? Me fala aí. Mais um filho? Não, o filho nasceu também, mais um filho. Mas na área de tecnologia, depois de Facebook, o que é que vem na linha histórica? Instagram. Eis que nasce o Instagram. E ali um pouquinho antes também, LinkedIn, né? Não sei se vocês sabem, mas o LinkedIn só começou via indicação. Ele era um sistema fechado ali dentro das universidades dos Estados Unidos e alguém precisava... no começo eram 2 pessoas. Você precisava conhecer 2 pessoas que citassem o seu e-mail para abrir um link para você poder fazer um cadastro no LinkedIn. Então, eu consegui também entrar no LinkedIn naquela época e, basicamente, era um sistema de onde estavam as pessoas legais, que logo foi para empregos,
basicamente procura de emprego, né? Oferecer vaga e contratar. E hoje uma rede de conteúdo profissional maravilhosa, né? Mas na época que veio o Instagram, também levou um tempo para o brasileiro entender e começar a migrar. Mas quando a migração veio, ela veio com uma força absurda, né? Sim. Também ainda sem anúncios, depois é que fez essa junção de ligar a sua conta do Facebook com a conta do Instagram, até porque o Instagram é uma empresa independente, certo? Sim, Adquirida pelo Facebook. Estou falando besteira? sim, exatamente. Sim. É isso aí. Na hora que ela foi adquirida, explodiu. Sim. Explodiu, e aí a gente fala de 1 bilhão de pessoas, e mais uma vez a gente estava muito pronto no mercado de varejo da família. Eu ainda era a pessoa que fazia fotos, celular, a foto não prestava, ainda era uma câmera profissional, era uma Nikon, etc. Ao longo desse caminho eu percebi que tanto era a movimentação e também com custo de aquisição tão baixo que a gente entupia a equipe de vendas. Faltou discernimento naquela época para a gente se arriscar e falou, contrata mais vendedora, Sim. porque o ROI era tão grande O custo de aquisição era baixíssimo. que a gente não entendia como mensurar aquilo, mas a gente não conseguia atender aquela demanda. E a gente não tinha nem fábrica para produzir tudo, então a gente entendia que tinha que desligar ou diminuir o impacto no digital, ainda por cima por ser um público que não era o que a gente estava acostumado. Os atacadistas começaram a se revoltar, é uma coisa que o varejo tem que trabalhar muito, que é esse conflito de canais. A Magazine Luiza, por exemplo, passou muito por isso. Houve sabotagem dos vendedores de loja porque a internet, né, o e-commerce era um concorrente, até chegar na tão falada palavra omnicanalidade que a gente tem hoje e que a gente ainda se arrasta para conseguir algo, né? A gente ainda não tem, eu estava mostrando para vocês aqui, antes da gente começar, um atendimento de prestação de serviço de uma locadora de carros, em que eu tento atender um atendimento pelo 0800, eu tento um atendimento pelo WhatsApp, e em cada um eu tenho que contar uma história, né? Naquela época, então, isso nem era um tema falado, porque digital ainda estava começando, o e-commerce também era muito incipiente, marketplace era um início de conversa, salvo engano ali, primeiramente pela Amazon e depois por AliExpress, né? Nesse período todo, eu vou contar aqui depois, a gente vai conseguir fazer um ping-pong maior, mas vocês pediram a história, a trajetória, essa maluquice toda, hein? É isso aí. A gente estourou com o Instagram. E a gente, inclusive, abriu novas empresas, né? Então, hoje são 5 empresas dentro da família, em nichos diferentes, basicamente pela devolutiva de leitura que a rede social nos dava. Ou seja, eu tinha um certo tipo de produto e eu apontava para a equipe comercial e apontava para a equipe de criação da fábrica dizendo, olha, estou sendo muito demandado disso daqui. Imagine vocês para uma empresa que é tradicional, super bem sucedida, que executa perfeitamente ou muito bem o arroz com feijão. A resposta que eu recebi era, mas esse produto a gente não tem. Esse produto a gente não faz. Esse não é o nosso público. Levaram-se anos culturalmente para dizer, pô, o que a gente atende são mulheres acima de 30 anos. O que nós vamos oferecer via fabricação ou importação ou parceria com alguém ganhando simplesmente um FII, um percentual dessa venda, é o que elas estão querendo mais. E que aí foi aí que a gente foi abrindo novas empresas para não se dissolver o poder de marca que tinha com algum segmento que era mais alto valor, abriu uma que é de produto mais de entrada e abriu-se outra que é produto mais dia a dia. E depois fomos entendendo que tinha toda uma cadeia ali para a gente ter, como Banho de Ouro, que atende só essas empresas. E nesse momento nasceu dentro da empresa um departamento digital. Assim como estamos falando hoje em Caio, né? Um chefe de inteligência artificial. Coisa de maluco naquela época. Sim. Digital era só despesa. Se possível, vamos cortar isso aí e tentar vender sem isso daí. Não se entendia que era um core do negócio. Mas eu falei, pô, a gente está mudando de prédio, vamos criar um estúdio aqui dentro. Porque as fotos estão vendendo. Mas a gente precisa de fotos melhores. Porque também o Brasil, como perfis, foi evoluindo. Sim, foi No sofisticando. começo, ninguém sabia o que fazer com aquilo ali. Era foto de comida o tempo todo. Só foto de prato de comida. Depois que começaram a vir selfies, pessoas, blogueiras, influencers, isso não existia. Eu pedimos para montar um estúdio, a empresa estava super bem faturando, sobrando, né? Não era tanto investimento perto do faturamento. Esse estúdio existe até hoje e ele foi ampliado.
Hoje a empresa tem fotógrafo, hoje a empresa tem videomaker, né? Hoje a empresa tem todo o equipamento de estúdio, porque a produção de conteúdo ela é constante, ela não para mais. É ela que é a máquina que movimenta toda a empresa. O digital, talvez não necessariamente com vendas, mas com geração de contato e de conteúdo, é quem movimenta a empresa. Chegando já perto para eu devolver a palavra para vocês, o que aconteceu aí nos últimos tempos? Uma busca forte por conexão, por comunidade, por relacionamento, por algo mais genuíno, mais autêntico. Era uma completa maluquice alguém acessar C-levels de empresa. E alguns malucos, como o presidente da Renault, ou o cara do Missim Miojo que apareceu gravando um vídeo na internet dizendo que eu não sei fazer miojo, isso é uma vergonha. Quero que vocês me ensinem. E deu um engajamento absurdo. Lançou aí um movimento de percepção aí de que as pessoas queriam conversar e se conectar, não só com quem estava atendendo, mas com quem estava definindo os rumos daquelas empresas. Esse acesso passou a ser exigido. E hoje mais ainda. Eu fui, então, forçando ou pedindo para as meninas que são sócias, no total de 5 sócias lá, que elas começassem a falar. Resistência cultural, mais uma vez. Não conheço ninguém que fala. Quem da moda fala? A presidente, a CEO da Lelis Blanc fala, a CEO da Riachuelo fala, CEO da Renner fala, não tem nada disso. Você tá maluco? Eu não quero falar, não vou falar, porque também tinha vergonha. Sim. Até hoje, que tá todo mundo falando já com naturalidade com o celular, isso era uma skill ou uma lógica muito nova que cabia aí a 1% da população, daqueles que já tinham aquele cacuete artístico ou muito extrovertido, né? Hoje são as donas da empresa as que trazem o melhor retorno de investimento, inclusive sobre celebridades. Celebridades são boas para dar uma autoridade de marca, traz algum resultado, são necessárias em paralelo, mas o volume de vendas e de continuidade de negociações vem das donas fazendo podcast, como a gente está falando, lives, conteúdos na rede social, ensaios fotográficos, sendo elas as modelos, a modelo da vida real e não a modelo na imagem padrão, né? E eu acho que esse foi um dos últimos incômodos que eu fiz lá dentro, porque logo então aparece uma tal de inteligência artificial. Isso foi em que ano? Quando a gente fala de inteligência artificial, um pouquinho antes do GPT, a gente foi muitas vezes à China. Porque a gente começou buscando importação quando o dólar estava 2,50 e ameaçou profundamente as indústrias do país, então a gente estava recebendo uma concorrência absurda. Então, ao invés de chorar da concorrência, vamos importar também. Abrimos uma outra empresa, importação, percebemos que o produto não estava tropicalizado, que era difícil essa comunicação com a China, mas em 26 visitas que nós fizemos à China, tanto em feiras, depois de ter passado por feiras no mundo todo, entrado dentro da China e começado a desenvolver produtos lá dentro. Então, hoje eles, inclusive, passamos muito disso para o mercado como um todo, porque eles foram aprendendo e o mercado brasileiro é um grande mercado, né? Eles aprenderam a fazer o que a gente precisa, muito do que nós conseguimos ensinar para eles, né? Isso, então, a gente está falando de um pouquinho antes de pandemia, ano de 2019, nossa última ida lá. Entra a pandemia. Com a pandemia, nosso produto, imagine você ser disruptado dessa maneira, nós vendíamos produto para festa. A gente vestia mulheres para ela ir para a noite se aglomerar. Sim. Num momento de absurdo crescimento e investimento, a gente cessa toda a empresa em 2, 3 semanas. O que a gente começou a ver? Vamos buscar outro lugar. Não sei o quanto vocês se lembram, mas as pessoas querem se socializar de alguma maneira. Sim. Começaram artistas fazendo live, né? Uhum. E o digital explodiu. Quando a gente pôde voltar a conversar, a entender o que estava acontecendo, plataformas como o Zoom explodiram, Teams, tudo isso foi evoluindo para a gente conversar à distância. Sabendo de que a lógica era digital e que a gente estava falando muito de emoções, eu fui fazer buscas na internet e descobri o que se busca muito por aí, mas que no Brasil não é tão disputado. Onde eu fui chegar? Fui chegar em anéis de noivado. Porque para quem conhece ali
os países como Europa, dos países da Europa e Estados Unidos, Canadá, há uma cultura do homem agachar ali, abrir o anel de noivado e pedir ela em casamento. E aí tem o She Said Yes, que é o que eles sempre postam absurdamente, dá um engajamento gigantesco de sim, ela disse sim, todo mundo comemora, celebra. Eu falei, pô, vamos trazer essa cultura para o Brasil. Ninguém faz isso aqui no Brasil praticamente. Que bom. Eu trouxe então todo o conteúdo e a gente tinha mecanismo de fazer esse scrap aí pela internet, então eu baixava todas as fotos e vídeos que existiam, criava novos perfis no Instagram e via o que performava melhor. E fazia processo de seleção de Darwin. 12 postagens, qual que foi a melhor? Essa foi a melhor, separa ela para cá. Mais 12, separa para cá, mais 12. Agora coloca essas para brigar. Isso tudo somente com eu dentro de casa trabalhando com celular. Qual que era o gasto? Meu tempo, Sim. que não podia sair para trabalhar, e internet. Quando a gente chegou nos melhores conteúdos, eu estava pronto para vender. Pedi à fábrica que produzisse aqueles itens. Fui bloqueado. Tipo, isso não funciona no Brasil. A gente está num momento muito difícil. A gente não pode perder nenhum real de caixa. Foi a hora que eu resolvi, de maneira rebelde, empreender em paralelo. Falei, eu vou tocar esse negócio em paralelo. Eu só quero que vocês resolvam aí a parte de entrega e tal, mas eu vou ao fornecedor. Na época, achei fornecedor na Índia. O produto chegava para mim direto. A venda começou a acontecer antes de e-commerce, de qualquer coisa. E eu entreguei os primeiros pedidos e falei, agora vamos? Porque funciona, existe esse mercado. Eu peguei 3 itens. Porque ter portfólio dentro de uma fábrica, dentro de um comércio, é um desafio. Seu dinheiro fica empatado em estoque. Um monte de coisa vende, daqui a pouco vira aquele trambolho para você queimar aí com 50% de desconto, não sobra margem. Só que o que aconteceu nessa época? Com tanta foto, tanto vídeo, toda à minha disposição. Não mais da minha época de conexão de escada, mas agora de uma época de 500 mega dentro de casa para você baixar isso quase que instantaneamente. Eu tinha HDs com terabytes de conteúdos. E eu estava tentando organizar perfis um pouco melhor. Só que o trabalho de achar coisas boas e categorizar era muito grande. Foi a hora que eu acionei os meus colegas de faculdade que eu sabia que trabalhavam com inteligência artificial desde a faculdade. O que deixa claro para todos aqui que IA é algo que tem 70 anos de idade que se fala disso. Isso é importante. Vocês têm um monte de alunos aí que já são bem mais sênios, boa parte já sabe disso, mas os novos alunos sempre chegam com essa IA que acabou de chegar, né? Agora, super novidade, que é só esse braço, que é a IA generativa, a gente fala daqui a pouco disso. Eu precisava, porque eu lembro do Google Images, né, Google Fotos, que ele achava as fotos da nossa família e sugeria uma pasta. Ou as fotos de você na praia e a gente começou a virar uma bagunça e todo mundo tira foto e nunca apaga. Depois você não acha mais aquele tanto de foto, né? Era completamente aleatório ou por data você sair procurando e ele conseguiu, por inteligência artificial, fazer isso. Eu fui demandado, falei, olha, eu preciso te passar um volume gigante de fotos e quero que você me separe por categorias que eu vou dizer. Vitrines, mão, produto. Porque eu quero essa categoria para organizar a estética das minhas postagens. Em um dia ele me entregou um negocinho lá, um MVPzinho que eu jogava as fotos, por aprendizado e reforço, que não tem nada ainda a ver com IA generativa, e nem também o algoritmo de leitura da própria imagem, que ele não precisou desenvolver, apenas plugins, coisas que já estão disponíveis aos montes na internet. Ele ligou um de reconhecimento de imagem, errou as primeiras vezes, eu fui reforçando onde estavam os erros e colocando os acertos, treinei por um dia o modelo, e quando a gente fala de treinar, é só isso. Joga uma imagem e fala se ele acertou e errou. Então, somente isso. E aí ele vai alimentando a base ali do sistema para as próximas imagens. É o que se faz, por exemplo, com um exame de pulmão para saber se tem uma probabilidade de câncer ou uma doença que um humano talvez não esteja enxergando, né? Na hora que eu vi isso e funcionou, eu achei isso super legal. A inquietação ficou maior ainda dentro da empresa da família. Eles já não aguentavam mais eu falar em inovação. E hoje eu compreendo por quê. Porque na hora que eles acompanhavam aquilo, fora toda a operação que tinha que tocar todo dia, que é muito difícil, é fácil falar de inovação quando você não está o dia inteiro ocupado com bomba explodindo. Eles pediram, quase que como o Steve Jobs, por favor, sai da empresa. Você vai nos matar.
Era algo mais ou menos assim, a gente se sente incompetente, a gente não consegue acompanhar, a gente não suporta mais. Foi a hora que eu decidi ir para o Vale do Silício. Então, quase que pedi uma permissão, uma benção dentro de casa, né? Desde que os filhos nasceram, eu nunca tinha passado mais que 2 semanas fora. E era para passar 6 meses nos Estados Unidos, numa lógica de Globo Repórter. Ou seja, saber o que acontece no Vale do Silício. O que comem, onde vivem, como se reproduzem, por que tem tanto dinheiro lá, por que tanta inovação sai de lá. Para minha surpresa, assim que eu chego lá, todo mundo em home office. Nossa. Porque eu cheguei logo depois que abriu da pandemia os voos, né? Ainda fui com vacina, em papelzinho impresso para provar que eu estava vacinado e tudo mais. E o que me restou? Buscar comunidades. Ver onde as pessoas estavam se encontrando, as pessoas que moravam ali, sendo que muitas continuavam trabalhando na Califórnia, mas tinham voltado. São muitos imigrantes, né, que vieram de outros países, os brasileiros no Brasil, os indianos na Índia, ou aquelas que estavam solteiros, estava no Havaí e tudo mais. Então, quem ali estava com filhos e tudo mais, eu comecei a encontrar alguns conhecidos, levar os filhos na escola, no final de semana fazer trekking, subindo montanha, todo esse tipo de programação, sentar dentro de um Starbucks, num café, conversar com essa turma, saber o que pensa, o que acontece. E não exatamente os programas de imersões que a gente vê mais comercialmente, que é sair com um grupo de executivos aqui e avançar para dentro de uma empresa, assistir uma aula, pegar um diretor que ensina alguma coisa, passear por algo muito programado, mas sim descobrir como se eu fosse um nativo. Ao final ali de 4 meses, né? Porque depois eu fui para Nova York, fiz uma divisão para entender um pouco mais do mercado enterprise, corporativo, e também para dar uma avançada no inglês. Mas nesses 4 meses eu andei mais de 500 quilômetros, porque eu fazia questão de caminhar para saber, pegar metrô por todo lado. O metrô ia para Berkeley, andava pela cidade em volta e via onde os estudantes moram, onde eles almoçavam, para entender um pouco mais dessa cultura. Depois ia lá para Stanford, depois ia lá para a região do Netflix, para lá no Netflix, que é longe, que não tem o metrô, só tem o Netflix lá, o resto é mato. Então é legal ter esse tipo de experiência. E foi na minha volta, logo em seguida, que saiu o ChatGPT, da maneira como ele saiu. O 3 ali, né? E quando a gente vê, assim como eu vi como o TikTok, que eu pedi para as meninas da empresa criar um perfil imediatamente, porque era o crescimento exponencial, já que o Instagram já estava um pouco mais saturado em lógica de crescimento, e eu vi que o TikTok já estava com 1 bilhão de downloads. Quando se chega nessas cifras aí, nesses valores, não volta mais atrás. E o ChatGPT, com 100 milhões de usuários ali em 2 semanas, uma coisa assim, eu mergulhei no momento que eu acessei e que as respostas vieram. Na época, eu nem sabia que estava errada, né? Ainda também com esse entendimento que todo mundo que testa hoje quer um oráculo, de que ele sabe o que você está perguntando, de que ele entende o que você está perguntando. Eu me fascinei por aquilo, comecei a mergulhar, o mundo inteiro começou a mergulhar, gerou-se essa hype, e hype não no sentido negativo, mas todo mundo começou a falar sobre esse assunto. E era tanto conteúdo, tanto conhecimento, como eu não estava mergulhado na técnica de ciência da computação, me veio a ideia de criar comunidade. Nada melhor para aprender rápido, com testes, do que uma comunidade. Cada um tem uma percepção. Você, muito parecido com o que fez a IA recentemente, generativa, subir, você tem um processamento em paralelo. Na hora que você dorme, tem um monte de gente fazendo alguma coisa, processando em paralelo. No outro dia de manhã, você tem um resumo, uma sumarização do que deu certo e do que não deu. Mas você tem 600, 700 pessoas que testaram algo diferente e a gente chega em algo já muito mais consistente. E eu aprendi muito rápido, muitas coisas que estavam acontecendo. E fui encontrado dentro desses grupos de WhatsApp que eu criei, pessoais mesmo. Meu objetivo era pessoal, de aprendizado, e de tentar derramar um pouquinho disso para as empresas. Aleatoriamente apareceram pessoas muito relevantes, executivos de mercado, como eu conhecia outros, fui conectando um com o outro, e a AI Brasil nasceu, nunca mais parou. E eu parei todo o resto que eu estava fazendo e me dediquei inteiramente à inteligência artificial, porque principalmente o Pedro e o Léo, que trabalham com tecnologia, já fizeram IPO Nasdaq, né? Já realizaram, já não estão no momento mais de consolidação financeira, tudo isso já está resolvido. Eles têm como objetivo transformar o país. E eu tenho esse chamado dentro de mim que me inquieta desde sempre, né?
E a gente percebeu que a IA generativa, principalmente, que é a que resolve alguns dos problemas que citam aí nas redes sociais, ela tem o poder de transformar o país. Basicamente por quê? Porque ela traz, no mínimo, todo mundo para o meio, para a média. Ela te transforma, digamos, é uma palavra que muita gente acha que é ruim, mas medíocre. Mas imagina que você não sabe nada de alguma coisa, significa que você é 1%, 2%, e que um monte de gente está em 50%. Se a gente pega 100 milhões de habitantes que não sabem nada de alguma coisa sobre como tocar um negócio, sobre como aprender sobre o próprio produto, sobre marketing, sobre criação de filhos, sobre educação, sobre qualquer coisa, e eleva essas pessoas que não tiveram acesso, porque não tinha ambiência, não tinha pais estudados, não tem uma escola na cidade, não vai ter com a lógica governamental que a gente tem, com distribuição de recursos de maneira eficiente, que vai levar muito tempo, acessarem tudo isso ao comando de um áudio. Ou seja, não precisam ser alfabetizadas para começar a utilizar isso daí. No momento em que a internet está totalmente difundida, e assim como o celular, praticamente qualquer pessoa acessa tudo isso daí. E aqui estamos. A última etapa foi que a gente percebeu uma enorme dificuldade de entendimento e de separação de como eu disse e repito, de que a IA é algo muito antigo já. A IA evoluiu muito ao longo do tempo como teoria, como algoritmos, como lógica, mas ainda era algo muito acadêmico, que requeria processamentos que não estavam ao acesso de todo mundo. Então tinha problemas que a gente sabia como resolver, mas a gente não tinha potência ou performance, ou computação, ou custos lógicos para se fazer isso. E agora isso foi liberado. Então, tanto como IA generativa, que liberou nessa linguagem natural, algo que a gente conversa com todas as informações do mundo que vieram até aqui e recebe no idioma que a gente quiser, em tom complexo ou simples, algo que pode mudar completamente a lógica com que a gente interage com as empresas ou com os sistemas, toda a outra parte de IA também pode evoluir. A Hype trouxe essa possibilidade. Quando a gente foi para a comunidade, começou a pedir para ouvir cases. Ah, legal, tá todo mundo falando disso, de presidentes dos países todos os C-levels, o investimento todo indo para a inteligência artificial. E a gente começou a passar um ano em busca de cases e os cases não apareciam. Tirando o case básico, que funciona super bem e que é o primeiro que a gente conseguiu resolver, que é o de marketing, criação de conteúdo, e os agentes não vou dizer agentes ainda, né, mas os bots de atendimento, em que a gente apanhou muito, que eles saíam do controle, outros bichinhos danados, né, porque ele funcionava quando a gente fazia as perguntas sob controle, mas quando entrava para o cliente mandava umas do tipo, peraí que eu só tô tirando meu gato aqui que subiu lá nos meninos, e aí o robô começava a conversar com isso, né, e a gente falou, putz, como é que a gente vai controlar esse LLM, né? Então eu percebi que um dos founders da AI Brasil, que é o Léo, que já estava fora da gestão da empresa, porque estava como presidente do conselho, depois que foi para a Bolsa, olhando muito mais para fundos de investimento, para compras de novas empresas. No momento em que ele abriu o fundo de investimento apenas para empresas AI-centric, né, ou AI-native, não se tinha projetos. E o primeiro papel de um fundo é fazer a captação de investidores, né? Quem vai pôr dinheiro para a gente movimentar o fundo. A gente se freou e falou, não coloquem dinheiro que a gente não sabe ainda onde vai colocar esse investimento. Precisamos amadurecer outras questões. Mergulhei na Semantics e percebi que tinha 70 big cases rodando. Cases de grandes bancos, seguradoras, empresas de varejo, e a gente falando de 90% ali de IA clássica, e eles ainda ocupados com aquilo, né? Uma empresa super tecnológica, mas ainda não olhando muito pouco para IA generativa. Tanto eu como o Léo olhamos para aquilo e falou, vamos dar uma movimentada aqui e vamos para dentro da Semantics. Tem uma oportunidade imensa, porque a Semantics já cuida de nuvem, de Big Data e de inteligência artificial há muito tempo. Só que a gente precisa olhar com tudo, com muito foco. E aceitei, então, recentemente, ele reassumindo o papel de CEO da companhia, a função de ser o CMO da companhia. Ou seja, ligar uma empresa de alta tecnologia com as comunidades e fazer esses dois mundos performarem muito junto ao mesmo propósito que a gente tem. Que o Brasil deixe de ser
coadjuvante para ser protagonista, que a gente deixe de ser segunda divisão para ser um país de altíssima qualidade. E aqui estou eu sentado com esses caras feras lendários. Top. Essa é a história. Perfeito. Vai ter desafio, hein? Vambora? Nossa, É com vocês. não tem jeito, né? É com vocês. E como é que tu vê que isso pode acontecer de fato? Porque uma coisa que me chamou a atenção é que tu sempre foi um early adopter, né? Sim. E um dos grandes desafios, porque tem prós e contras de ser um early adopter, é que muitas vezes a gente encontra uma tecnologia muito antes dela ser economicamente viável, né? Perfeito. E aí eu vejo que tu tem uma característica de contornar desafios, ou ao menos buscar soluções para eles. E hoje a gente tem uma progressão mais rápida do que, por exemplo, tu deu o exemplo dos RPs. Eu vejo que a adoção ela é mais rápida porque a tecnologia tende a exponencialmente acelerar. Só que nesse objetivo de trazer pessoas para usar a IA generativa e dar esse acesso, como tu falou, eu vejo que ainda tem muitas barreiras de falta de acesso mesmo, de as pessoas às vezes entender como usar, ou de entender como interagir com isso, ou de achar que, sei lá, isso não vai gerar valor para minha vida. Eu vejo ainda muito essa barreira quando a gente fala de adoção geral, assim, das grandes massas mesmo. Eu não sei como tu enxerga esse processo de adoção hoje, que é diferente do passado, né? Tu com a experiência de já ter passado por várias adoções diferentes, de tecnologias diferentes, e hoje com a IA, que ela é muito mais rápida, mas a gente ainda encontra essa barreira com pessoas. E aí, nesse papel da IA Brasil, eu não sei como é que vocês enxergam isso, que se posicionam nesse sentido, e falando da ponta ali, da adoção das massas. Perfeito. Vou contar então o meu próprio case, né? Porque, como eu contei agora há pouco aqui, a gente tem empresas ligadas à fábrica e comércio, que tem marketing, vendas, administrativo, recursos humanos, produção, financeiro, etc. A empresa é minha. Eu sou um dos sócios. Ou seja, se a gente for falar em top-down, se eu pedir para fazer, eu tenho a possibilidade de dizer, é para fazer. E acabou, certo? Eu contei toda essa trajetória em que eu fui tentando aprender. E eu aprendi com as ferramentas como ela funcionava e não funcionava. Então, eu praticamente estava entregando para o meu time as coisas digeridas. E com esse aprendizado matricial, né, paralelo dentro de comunidades. Com as pessoas que, como eu ali, early adopters, estava testando e a gente começou a ver o que funcionava. Fui para dentro da empresa. E trouxe, e vou trazer aqui, abre um parênteses, quando eu estava na China a primeira vez, lá em 2014, eles já tinham lançado o plano da China ser a potência mundial de inteligência artificial. Era um plano de 10 anos, que é de coisa de maluco. Coisa que subiu uma cidade, um centro tecnológico como esse que a gente está aqui, sem que tivesse ninguém por perto. Ou seja, eles sabiam que eles estavam projetando algo lá para frente, né? Então, quando eu, fechando parênteses, trazendo isso para dentro das empresas e apontando que era isso que estava por vir, que se a gente conseguisse adotar e extrair valor antes dos demais, a gente ia escalar no mercado, pela performance que aquilo ali pode dar para a gente, as pessoas não me deram muita atenção. Eu percebi, então, que eu precisava de algo mais. Fui começar a estudar sobre cultura. Cultura, citar do Peter Drucker aqui, um dos pais da administração, né? Um dos caras mais respeitados, que diz, a cultura engole a estratégia no café da manhã. Traduzindo, você pode ter a melhor estratégia do mundo. Se culturalmente não há uma adoção, a estratégia simplesmente não será executada. E o que vem a ser cultura? Lá vai eu, né? Fui aprender. Aí todo esse processo, o que é legal, né? Sobre como a gente pode usar, sobre o que já está disponível. Tirando as outras partes que se fala que a gente vai resolver todos os problemas do mundo da noite pro dia, todos os empregos vão acabar, e que tudo isso aí é coisa de quem não sabe o que está falando. Eu aprendi tudo que eu fui precisando de maneira muito veloz a partir das ferramentas de IA generativa. Eu fui tentar entender. Sou formado em ciência da computação. Não estudei, não fui graduado em sociologia, antropologia. Quando a gente fala cultura, de gente, né? Sim. O que é gente? O que são pessoas? O que são os seres humanos? O que motiva um ser humano? Porque no momento em que eu fui para a minha própria empresa, em que eu mostrei, em que eu depois fui para a área de treinamento e treinei essas pessoas, que eu obtive o retorno delas e que elas falaram, nossa, que legal, isso é maravilhoso. Agora tenta fazer isso aqui. E vinha a resposta e elas falavam, meu Deus do céu, que fantástico que é isso. Na semana seguinte, quando eu ia ver,
fazer um follow-up e perguntar se elas estavam utilizando, elas não estavam. É isso que você já deve estar passando por aí. Sim. E para quem é early adopter, ou inquieto, ou gosta de inovação, vem uma indignação do tipo, ou quase uma dúvida, eu não estou entendendo. Lembra? Você não falou que era bom? Você viu? Você aprendeu? Eu te mostrei, você fez, eu vi que você aprendeu. Você gostou? Por que não está usando? Nossa, eu tô numa correria danada. Tô sem tempo, não tive como mexer. Ouviram isso, provavelmente? Sim, total. E isso é incongruente, né? Você fala sim, assim, você arranca seus cabelos e fala, mas é justamente sobre isso! Por isso que deveria estar mexendo. Pra você preencher... mas é que eu aprendi, eu mandei uma mensagem, não sei. Aí foi aquela época que eu falei, você sabe que ele te responde sobre você usar ele mesmo? E eu copiava o prompt prontinho. Eu falei, copia e cola. Me ensine a mexer em você mesmo para resolver um problema de marketing ou de finanças, ou seja, qualquer coisa. Nada acontecia. Na semana seguinte, eu pedia de novo. Aí eu marcava um outro treinamento. Com 2 meses, alguns líderes da empresa se reuniram com as demais diretoras, que não adotaram também, nesse primeiro momento, com as sócias, que me chamaram e falaram, olha, tem gente dizendo que vai pedir para sair se você ficar pressionando ela. Foi a hora que eu dei um passo atrás e falei, não é sobre ensinar, não é sobre a ferramenta, tem algo mais por trás disso daí, que eu não estou compreendendo. Você imagina que as diretoras da empresa que têm um entendimento, Sim. mais as lideranças pediram para eu parar de incomodar naquilo que estava dando performance, trazendo resultados incríveis, de tudo que elas precisavam e passavam o dia tentando resolver, que elas aprenderam como usar, e elas pediram para eu parar de incomodar, porque elas estavam sem tempo e estavam desfocando. Aí eu mergulhei com o estudo entrei em grupos, novamente comunidades, cada uma de um assunto, comunidades de futurologia, comunidades de sociologia e antropologia, que tem muito a ver com essa lógica de cultura e de adoção, de inovação. Aí que eu comecei a aprender o que funciona. Voltei para a empresa e descobri que a gente precisa dar palco para aqueles que adotaram, descobri que você precisa ter um sponsor ou um patrocinador, que você talvez não seja a pessoa que vai convencer todo mundo, mas uma pessoa lá dentro que começou a usar e gostou, ela vai irradiar isso. Por isso que hoje no marketing digital a gente faz tanto testemunho, não é? Sim. Eu falei com vocês hoje cedo, olha, traga uns cases de quem fez, porque a minha missão é a mesma de vocês. A gente não vai entrar como opositores ou competidores. Não à toa, a visão do Alan é de colocar vocês como mantenedores da EA Brasil. Causa comprada, porque a gente sabe que um ajuda o outro. Juntos, 1 mais 1 é muito maior do que 2. Entrei para essas comunidades, compreendi, coloquei essas pessoas no palco, eis que eu levo para um evento que nos encontramos no Fórum E-Commerce Brasil, trago uma das minhas funcionárias, que foi uma dessas que reclamou que a pressão estava muito grande, mas ela já tinha passado um tempo, já tinha começado a utilizar, percebeu que a performance, e aí eu estou falando só de imagem generativa, ela era da área de criação, ela conseguia fazer na mão 2, 3 desenhos por dia. Eu entreguei 1000 renderizados 3D. E se ela gostasse de qualquer um desses, em 1 minuto eu gerava mais 1000 parecidos com aquele, sobre qualquer ideia maluca que ela pudesse. Essa é a potência da IA generativa. E ela não precisa te entregar nada pronto, certo? Basta que ela entregue uma bela de uma ideia. Você arrematar é muito mais simples do que você ter 1000 ideias. Você acorda, tem um dia que você teve um happy hour no dia anterior, tomou 2 vinhos, você já não vai funcionar bem aquele dia. Ou você está estressado com algum problema, você não vai ser tão criativo. Não interessa, ela vai estar sempre criativa, a IA generativa, certo? Ou pelo menos vai estar sempre generativa, gerando algo com base em tudo que ela tem. Ela foi apresentar dentro do evento. Eu registrei como um espectador, fotos, vídeos, dentro do grupo da empresa ali com 150 funcionários, mandei. Parabéns, olha ela usando inteligência artificial e reinando por aqui. E ela sendo aplaudida por todo mundo como um case que estava todo mundo do lado de fora assistindo em pé para entender, poxa, já tem alguém gerando valor do mercado tradicional com inteligência artificial generativa. Quando eu mandei isso para dentro do grupo da empresa, game changer. Um monte de coraçãozinho, um monte de joinha. Que legal, parabéns, você
inovadora, fantástica. Eu fiquei por dentro, né? Se você tiver o seu ego controlado, você tem uma vontade de falar, não era isso que eu estava falando para vocês há 6 meses, para vocês usarem, por que vocês resistiam? E, em paralelo, uma outra dica. Peguei um outro funcionário e descobri que ele gosta de outras coisas. Por exemplo, fora do trabalho, ele fez curso de chefe gourmet, gosta de cozinhar, e eu o desafiei. Qual é a receita que você acha que não daria certo? Vamos tentar fazer alguma coisa aqui. Ele pensou e falou, polvo com amendoim. Nós aqui não entendemos, talvez, eu pelo menos não entendo de culinária, não sei por que não dá certo, mas tem a ver com crocância, com estilo de gosto. Ele foi na ciência, na lógica, e trouxe o que era mais difícil. E eu perguntei para ele, quem então são os 2 chefes mais populares aí que você respeita e admira, com muitos livros, muitas publicações, porque é como a IA generativa trabalha, com base em dados, com base em informações. Se perguntar sobre como a sua vovó cozinhava e pedir dica para ela, ele não tem dados suficiente para isso, ele não sabe quem é a sua vovó. Quando ele fez isso, eu coloquei e me saiu uma receita de polvo caramelizado lá com o amendoim crocante. Ele pensou com ele mesmo e falou, é mesmo? Pode dar certo. Vou fazer isso daí. 2, 3 dias, ele começou a me acionar o tempo todo mostrando as receitas que ele estava vendo dentro da ferramenta de IA generativa. As pessoas fazem as coisas pelos motivos delas. Nem é os seus e nem é o da empresa. Esse foi um baita de um aprendizado. Você quer movimentar a cultura, você quer movimentar motivo para uma ação. Motivação é da pessoa. Na hora que esse resistente, que tinha 15 anos de empresa praticamente, começou a falar que era legal para dentro do grupo, novamente, ele foi muito mais potente do que eu, para mostrar que aquela ferramenta era fantástica. Então, não sei se respondi bem, mas essas são total. algumas das técnicas, e nós praticamente falamos de pessoas e de cultura, não falamos de técnica em si, né? Não é qual o curso que eu vou dar, não é qual a ferramenta que eu ensino. Sim. Tem um ditado que fala, né? Quando um tsunami vem, o mar recua. Você tá desde 90 trabalhando com tecnologia, pegou a época ali dos clouds, .coms, os aplicativos móveis, né? Também ali o boom das redes sociais, como você falou. Tem alguma coisa que você vê que é comum entre essas grandes tendências e que inclusive você viu quando se trata de IA? Sim, a reação das pessoas é... Agora, o que muda é o tempo. Vamos falar de algumas coisas, por exemplo, né? Aí começamos por filosofia. Conhece já ouviram falar da alegoria de Platão? Caverna de Platão? Caverna de Platão. O que ele diz é que todo mundo vive dentro de uma caverna e tudo lá são só sombras, sem cores. Então é isso que a gente conhece de mundo. Esse é o mundo. Uhum. Alguém escapou, não foi isso? Sim. Alguém escapou, cada um conta de um jeito, mas foi isso. Alguém saiu da caverna, encontrou o mundo lá fora. Maravilhoso, completamente diferente. Um sonho, ou uma fantasia, ou uma alucinação, algo assim. Ele voltou para a caverna, não foi? Quando ele voltou, ele queria, de maneira muito entusiasmada, contar para todo mundo o que ele viu. Ele viu, certo? Ele sentiu, ele percebeu. Na hora que ele contou para as pessoas, basicamente não dá para imaginar. Aquelas pessoas acharam que ele estava Mentindo. Louco. Ou louco. mentindo, louco. Alguns contam as histórias como mais radicais de que foi possuído, que precisava ser eliminado, contido. E eu acho que isso existe como uma natureza humana até hoje. E tem alguns motivos mais fortes, como por exemplo o medo. A gente é programado para economizar energia. Se movimentar, que também pode ser falado como sair da sua zona de conforto, requer energia. Se movimentar para algo que eu não sei. Ou seja, eu posso gastar a minha energia e não recuperar nada em troca. Ou encontrar algo ruim no meio do caminho. É algo contra o sistema natural. Não é fácil de jeito nenhum. Não é à toa que a gente arruma uma tribo, vocês são mais ou menos dessa tribo também, de malucos. Porque senão a gente se sente muito sozinho, incompreendido. Sim. Porque você quer se movimentar e todo mundo fala, para. Não funciona. Não vai dar certo. Faz o seu negócio, você já está com as coisas em dia, né? E a gente sabe que há um percentual, e a gente vê um pouquinho de ambiência, de fenótipo, mas muito de genética, a gente nasce assim. E
nessa inquietação aí, a gente incomoda todo mundo. E o que mais acontece com o sistema, que eu também aprendi? Quando você traz algo legal, igual eu mostrei aquela conversa, e as pessoas gostaram, o sistema se organiza para trazer de volta. Quando, por exemplo, em famílias, que é muito bagunçada, que come mal, todo mundo obeso, que bebe muito, que trabalha pouco, alguém começa a fazer, ele começa a falar, aí pronto, virou crente. Virou crente, agora tá insuportável. Tenta trazer de volta, tenta invalidar. Isso, para mim, aconteceu em todos os momentos. Eu não sei de onde vem a minha inquietação, vem da minha natureza. Mas todas as histórias que eu contei para você, houve resistência e um monte de gente tentando me convencer de que era para eu voltar. Você precisa ter muita convicção e precisa ter muita segurança e precisa ter muito lastro para você seguir. Uns se frustram e fazem aquilo que não gostavam, e outros chegam a limite de depressão porque não são compreendidos, não acham sua tribo e acham que são um peixe fora d'água, até se convencerem de que são malucos. Se esse é o conceito de malucos, tudo bem, somos malucos. Mas maluco faz umas coisas legais. São os loucos que mudam o mundo. Concordam? Sim, concordo. A galera... Agora, não se vive um mundo só de malucos. Porque senão a gente vai ficar só viajando, vai todo mundo morrer de inanição. Alguém precisa cuidar do hoje. E este é o conceito, aí estão falando de ambidestria. Perna direita, ou a sua perna forte, para você continuar se mantendo, se subsistindo. E isso você pensa como indivíduo, isso você pensa como um grupo, você pensa como uma empresa. Se você está fazendo alguma coisa que subsiste, você mantém aquilo ali. Aquele motor tem que continuar ligado, gerando energia. Enquanto a outra perna, com um pedacinho, 10%, 20% da sua energia total, começa a tentar alguma coisa nova. Esse movimento, para mim, é um dos mais vencedores. Mas no momento em que eu faço isso, vai vir 10 coisas erradas, mas vai aparecer uma que vai dar muito bom. E aí a gente começa a falar que a gente tem que aprender a errar. Nós não fomos muito treinados para isso. Sim. Errar era pecado. Não sabe lidar com a frustração direito do erro também, né? E da opressão, que o ambiente te oprime, né? Quando você entende que você vai ser cobrado por ter aprendizado sobre os erros, muda tudo. Mas tem que ter bom senso, que a gente também vê dentro das nossas comunidades. O extremo, a rebeldia e a incompreensão de que o dia a dia precisa continuar existindo. Sim. As pessoas que cuidam do dia a dia, e eu levei muito tempo, eu fui, como eu disse, chutado da empresa porque eu não compreendia que elas estavam extremamente ocupadas pagando aquela internet que eu estava buscando todas essas pesquisas, atendendo a cliente que estava vendendo, que estava cobrindo as nossas remunerações naquele momento. Quando a gente compreende que esses dois mundos precisam andar juntos, a coisa começa a ficar mais fácil. E a gente achar quem tem os perfis para isso. Houve-se um tempo também que a gente ficou tentando treinar inovação num perfil que é excelente para manter esse barco navegando enquanto você pode fazer as inovações. Não sei se pensam diferente. Não, total. Eu lembrei agora da curva de adoção de novas tecnologias, de Everett Rogers, e tem um conceito que depois que ele criou essa teoria, que eu não me lembro quem foi que fez, que é o The Chasm, que é o abismo. Sim. E aí eu lembrei muito, quando tu falou desse lance de ser disruptivo, fazer coisas novas, eu vejo que dentro da nossa comunidade, a gente acaba juntando pessoas que têm um pensamento meio semelhante, né? E todo mundo enfrenta isso, né? Esse lance de... Cara, tem um momento que tu tá trazendo coisas diferentes e todo o entorno tá indo contra, e é muito difícil as pessoas se manterem consistentes e se manterem com foco naquilo que elas acreditam de fato, e muitas vezes elas começam a duvidar que aquilo é realmente possível, assim. E eu não sei se isso é uma característica mais pessoal ou se é algo também que o ambiente determina. Eu acho que esse é o poder de ter comunidades onde a gente consegue se ancorar, assim, se arrumar uma pilastra pra estar junto com pessoas que digam, não, cara, pode ser que dê certo mesmo, que isso não é uma loucura, né? E vocês com a EA Brasil, eu vejo muito nesse movimento também, de estar criando essa comunidade de pessoas, de empreendedores, e eu queria saber a tua visão no sentido de a gente tá indo para um mundo cada vez mais digital, tecnológico, e onde as relações, elas se digitalizaram com uma velocidade muito rápida, né? Hoje a gente traça relações por meios digitais com uma velocidade grande, com um impacto muito grande, e eu vejo que existe essa falta de um contato mais próximo. Uhum. E tu acha que
a comunidade ela vai ter essa tendência de crescimento por causa disso? E como é que a gente consegue fazer isso virar realidade? Saca? A nível de negócio, de empresas, de ser algo sustentável pra gente conseguir expandir isso também, entendeu? Tá. Crescer. Como é que... Tomara que a gente tenha tempo. Vocês vão me podando, porque aí a gente vai abrir alguns flancos aí, a gente vê em qual a gente mergulha. Mas vamos lá. Coisas que eu acho, tá? Quem sou eu? Coisas que eu percebi, que eu imagino que seja algo parecido com isso. Quando veio o digital na minha vida, eu era um moleque absurdamente tímido e com baixíssima confiança. Então, me relacionar já é algo complicado, ou seja, me socializar ou o comportamento extrovertido fora da minha área de controle. Quando eu estou entre meus amigos, está tudo bem. Quando eu estou dentro do grupo daquilo que é algo que eu estudo, que eu penso, tudo bem. Quando eu saía no começo, não estava tudo bem. Era um gasto de energia terrível. Ia para uma balada, tinha que ficar lá azarando, conhecendo um monte de coisas, não era algo natural. Depois você faz um exame ali, neuropsicológico, você descobre mais da sua natureza, da sua fisiologia. Você descobre que tem características que, até chegar ao último nível de neurodiversidade, que precisa de assistência, 3, que você tem as potências, inclusive muitos autistas aí fizeram descobertas maravilhosas, né? Turing, pelo que se fala, era autista, né? E por quê? Porque isso permite a essas pessoas terem um hiperfoco. Ela nem percebe que ela está 2 dias trabalhando numa coisa só, e ela nem vê mundo em volta. Ela tem baixa percepção social, então ela não percebe que ela está te ignorando, ela não percebe que ela está sendo super literal, e uma série de características que fazem com que o ambiente digital, computacional, atraia a maior parte dessas pessoas. Então, quando a gente teve, por exemplo, uma pandemia que jogou todo mundo para dentro de casa, boa parte desses introspectivos que se esforçavam para estar em outros ambientes, né, externos se relacionando, que até os esticava, os fazia crescer, desenvolver, lidar com frustração, lidar com saber a hora certa de falar e de escutar, saber se relacionar com pessoas que estão com pensamento diferente do seu, saber extrair valor disso, né, desse atrito, que é o que lapida pedras, ele passou a não ser necessário. Porque no Zoom, muitas das vezes lá, você nem liga a câmera, você está do jeito que você queria, do jeito que você acordou, comendo, você não tem mais um comportamento social coletivo, né? E aquilo gerou um conforto muito grande, para que cada um que na introspecção consegue performar muito, começasse a dominar essa lógica. Só que hoje a gente tem um pouquinho de pessoas que controlam o digital, e essa narrativa de um mundo inteiro, de uma tecnologia que impacta todo mundo. Só que a gente, no meu entendimento, teve um distúrbio aí na hora de analisar, de entender que esse era o mundo. O mundo é muito mais digital e home office. Então é aí que a gente tem que permanecer. Você viu na rede social? Quem é que mais fala? Quem é que mais está na rede social? O introspectivo. A pessoa que domina o digital. Então nós temos um erro de amostragem de pesquisa. Porque se você pegar a maior parte das pessoas que não estão, mas que estão lá na rua vendendo, trabalhando em negócios tradicionais, que abrem um barzinho, etc., e você perguntar para todas, a estatística é diferente. E muitos vão falar, não, eu não tenho muita paciência para esse negócio de rede social. Só que aí a gente vai lá e tem um viés de confirmação. A gente faz um evento com este público. E aí vocês acham que a gente tem que ficar mais no home office, todo mundo? Sabe o do filme lá, Era do Gelo? Que ele movimentava e todo mundo movimentava. Aí tem os Minions também, né? Que fica repetindo tudo. Tá cheio disso, pô. Tá cheio disso no digital. Só que a galera do offline nem tá vendo isso. Não tem tempo e nem paciência de ficar contra-argumentando. Então todo mundo acha que esse é o mundo. Como metáfora eu vou dizer, e por que eu comecei dizendo que eu acho? Eu levei 40 minutos dentro dessa cidade para chegar aqui. Tava num hotel, vim para cá, na mesma cidade, 40 minutos, né? Passei por um monte de coisa. Talvez passei ao lado por uma habitação que moram 100 mil pessoas em volta de onde eu passei. Imagina o que é o tamanho da ilha toda, o que é o tamanho desse estado. O que é o tamanho desse país, em relação também com todas as pessoas que tem, né? O que é o tamanho do continente. Já foram à China alguma vez? Não. Do outro lado, do Japão, em Chile.
que é a distância para chegar lá. Imaginem ir caminhando para lá. Vai chegar lá provavelmente daqui a uns 15 anos, né? E aí a gente está dentro desse planeta Terra, que é um planetinha pequeno, dentro de um sistema solar, certo? Que tem um Sol aí, que é considerado de quinta grandeza, dentro de uma galáxia, né? Imagina a distância dos meus 40 minutos agora pensando numa galáxia inteira. E aí a gente descobre que a gente tem bilhões de galáxias. O que eu acho que é o grande ensinamento que eu capturei e que eu acho que a turma do digital podia absorver sem tanta rigidez é: você tá certo mesmo? O outro lado tá errado mesmo? Você tá convicto disso? Cara, quando você tá convicto, acabou seu crescimento. Você tá em viés de confirmação para o seu comodismo, né? Então, a turma, por que eu tô falando toda essa historinha? Você falou de abismo, né? Na curva de adoção. Quando chega neste momento, lembra que eu contei a minha história? Eu falei, pô, os filhos da mãe não entenderam nada. Aí você pode ficar mais radical. Quando eu vejo isso nas comunidades, você também. Uhum. Essa acidez. Mas também um bando de burro. Não é isso que a gente vê? Sim. Uma ofensa, um desmerecimento. Sim. O mundo inteiro é burro. Se fosse inteligente igual nós, não tinha abismo, né? Todo mundo adotava tudo rápido. Poxa, você tá certo, tá todo mundo errado. Então, essa é a turma que já tem dificuldade de percepção social em sua maioria. Essa é a turma que tem dificuldade de conexão, de comunicação. Se ela conseguir dar um pouquinho mais de passos em direção a comunicar para trazer o resto da turma, e não apontar o dedo dizendo que eles são retardados, ou como é que depois os últimos a adotar, eles são os laggards, né? É, exatamente. E chamá-los de retardados, a gente vai começar a reduzir os problemas nesse abismo, né? Então fica também essa provocação para a galera do digital. Digital é um pedacinho do mundo. Falei de toda essa galáxia, não ache que você sabe todas as respostas e que você saiba do mundo inteiro. Sim. E que a gente tem um monte de diferenças. Tem gente que faz um jeito, tem gente que faz do outro jeito. Isso vale muito para galera de startup quando a gente está avaliando. Minha solução é fantástica. Para quem? Sim. Para vocês que estão criando, se chama miopia de marketing, eu só enxergo perto. Tô criando um produto para mim que eu acharia muito bacana. Isso é do caramba. Para você, meu amigo, não pro mercado. Ah, mas não é possível que o pessoal não vai adotar. É claro que é possível, isso não é importante para eles. Essa capacidade de conseguir se colocar numa perspectiva diferente, né? E humildade. Também. Stay humble, stay foolish, dizia Steve Jobs, né? Seja tolo. Mas Ou seja, qualquer conversa lá na roça, seja tolo, me explica, por que você pensa desse jeito? Eu sinto que o digital, ele despersonalizou muito também, né? Porque a gente tem essa proximidade de poder conectar com qualquer pessoa, mas ao mesmo tempo, o fato de ter a comunicação tecnológica, ela dá certa liberdade para as pessoas exporem comportamentos e opiniões, atitudes que elas não teriam essa mesma exposição frente a frente. Não sei se é óbvio, né? Tem um caráter instintivo, eu acho. Sim, sim. Tu tá à frente de uma pessoa, tu tem um risco maior sim, de ser agredido e tudo mais. E isso com certeza não tá sob seu controle. E aí eu acho que isso trouxe à tona essa incapacidade, já que é uma coisa generalizada, acho que no mundo, não sei só aqui no Brasil, de se relacionar, porque a gente não é ensinado a isso. E aí eu acho que o digital trouxe muito à tona essa incapacidade, essa falta de paciência, essa explosão, essa polaridade. Aí a gente junta outros cenários, né? Como a política e todos os outros contextos que criam essas polaridades e a gente chega nesse ponto do digital se tornar o que se tornou ao mesmo tempo que é um fator econômico importante, né? Dentro de várias empresas, como tu mesmo trouxe, né? Então eu vejo que, assim, as pessoas, elas sabem disso, mas eu vejo que o fator econômico, ele é muito impactante ainda. Eu arrisco dizer que o fator econômico, ele evita um pouco essa proximidade, ou esse olhar de, como é que eu vou dizer, mais gregário. Porque ele não é tão lucrativo, eu acho, quanto um olhar de visão. Porque como tu é um cara que é um CMO, um cara que tem muita experiência no marketing, sabe que quando a gente se posiciona, né? A gente falando de marketing, posicionamento, e principalmente quando o posicionamento é mais contundente e num viés comercial, ele consegue atingir mais pessoas, né? Consegue impactar mais pessoas e convencer elas a tomar uma decisão de compra.
E, consequentemente, se tu tem um posicionamento mais ameno, tu consegue ter esse impacto de uma forma menor, né? E aí eu não sei, tu acha que existe alguma forma de construir esse posicionamento, essa comunicação, e ser também economicamente viável, ao mesmo tempo que a gente consegue agregar essas pessoas? Sim. Depende do que se quer. Salvo engano, tem uma frase que diz: se você não sabe para onde vai, nenhum porto lhe será favorável. Acho que Sêneca. Fato. E pode ser que você não tenha nenhum destino também, que você queira curtir a viagem. E aí onde chegar tá bom, né? Quando a gente fala de agregar pessoas, é para quê e quem que você quer agregar. Pessoas vão querer se agregar em momentos diferentes, em grupos diferentes. Meu grupo de viagem não é meu grupo de trabalho, que não é meu grupo de futebol, que não é meu grupo de se reunir com famílias, que não é o grupo de ir com as minhas crianças. Com quais das missões? Você tem uma missão que é muito mais massiva, como, por exemplo, você quer cuidar do clima da Terra. Isso é algo que impacta muita gente. Agora você quer cuidar dos empreendedores. Aquela pessoa que começa do zero e cria um negócio. É um grupo grande. Mas você quer juntar neurodiversos, inquietos, que gostam de programar e são early adopters. Há um monte de características muito comuns com essa turma. E ainda assim ainda vai haver uma certa diversidade. E eu acho que a diversidade, como muitos dizem aí, ela é muito importante em certos momentos, mas em algum momento a gente precisa convergir para criar. Para reflexão, quando a gente abre o diamante, eu acho que é sensacional a diversidade. Inclusive, como eu digo, né, eu entro em um monte de grupos que é de me torcer o estômago. Que não estão errados, são só muito diferentes de mim. Sim. Mas é o oposto do que eu penso. Eu falo assim, meu Deus, eu vou sair. Eu não aguento, mas eu me submeto a isso. E muitas das vezes eu participo. E de um lado e de outro. A gente tanto ataca também, quando a gente vai para outros grupos muito diferentes, a gente é atacado. Quando você chega e fala de temas mais polêmicos e controversos que você é contra, vamos falar dessa bobeira que a gente falou assim, olha, eu sou muito a favor da gente forçar, no mínimo, um trabalho híbrido. Ah, mas e o transporte? Mora perto do emprego, arruma um emprego perto. Ah, e a empresa que me contratou é de longe, então a empresa também olha para ver se vai manter, porque você vai sair, já que não está legal. Ah, mas há uma necessidade econômica, as pessoas não escolhem o emprego que elas querem, elas têm que arrumar um emprego. Então comece a aumentar a sua empregabilidade. Ah, mas eu acho que fica muito difícil. Ah, então implemente a meritocracia. Ah, é muito fácil falar de meritocracia quando todos começam em lugares completamente diferentes. Você teve sua educação, uma boa formação, o outro foi abandonado pelo pai e a mãe era drogada, sem educação. Então são temas controversos, são dilemas. Você usa para abrir diamante, para você aumentar o seu repertório. Sim. Para você aumentar a sua reflexão e melhorar o seu resultado final. Mas no momento que você validou ali, normal, o que eu gosto de fazer é ir para uma comunidade que seja mais convergente. Eu tenho grupos, por exemplo, que são futuristas. O grupo futurista não é para chegar em lugar nenhum, é para discutir o futuro. Gerar reflexões, para tentar impedir que se chegue em alguma coisa ruim. E grupo de empreendedor não, bora tentar. Sim. Aí explode, né? Sai uns queimado e aprende com aquilo ali. Então são grupos completamente diferentes, que um não vai deixar o outro andar. O que eles dizem que é um grupo maravilhoso quando se há maturidade, mais outras questões, maturidade é uma boa palavra que engloba mais um monte de coisa, é você colocar um otimista, e a gente, olha o nosso viés, o otimista é sempre bom, né? Não é não? Você põe um otimista, um negativo, um mega energizado e um mega analista. Esses 4 têm vontade de se espancar. Por quê? Imagina um otimista com negativo. Aquele filme da Disney, Divertidamente. Você tira? Sim. A tristeza tem sua importância. A tristeza, antes de tudo, ela serve para te proteger daquilo que te faz mal. Tem algo fazendo mal, tem algo incomodando, você fica triste, certo? Se você não fica triste, você pode estar mantendo um negócio que está te corroendo. Uhum. Então você pega um cara pessimista, o que ele começa a falar? Isso não vai dar certo, né? Por quê? Ah, porque ninguém usa Facebook para empresa. É mesmo, né? Então eu vou tentar fazer ele ser mais humanizado. Ih, mas não dá certo. Então o que o pessimista faz com o outro? Não com o otimista, mas com o analista, por exemplo, ou com o executor.
Ele Desencoraja, prepara. Não, do ponto de vista positivo, ele vai lapidando essa pessoa, porque o otimista, no último nível, ele é imprudente. Ele não planeja nada, vai dar certo, vambora. Sai correndo, bate a cabeça no muro e morre, né? Ah, vamos pular aqui desse... Ah, a gente arruma um paraquedas em queda livre. Se não arrumar, cai, esborracha. Quando você pega, então, o otimista com o pessimista, eles querem se matar, mas se eles se respeitam, putz, o otimista puxa o pessimista para fazer alguma coisa, porque ele nunca vai fazer nada, porque sempre tem que esperar. O analista está sempre... É interessante ver isso nos grupos. Não, mas espera aí, veja bem, a gente precisa regulamentar isso aqui antes de botar IA para rodar. O que acontece quando fala em regulamentar antes de botar para rodar para o empreendedor? Para o fazedor, né, que é o energizado. Ele vai falar, não, cara, esse cara é enrolado demais, burocrático, meu Deus do céu, não aguento nem olhar, não aguento nem conversar. Só que quando ele pega, imagina quanto ele consegue canalizar a energia do cara que não pensou, porque ele quer só fazer. Quando esses 4 caras estão dentro de um board de uma empresa, de uma liderança, e eles sabem conviver, poxa, é super potencial. Agora, dentro de grupos, comunidades, aleatórios, orgânicos, em que a própria comunidade é uma autogestão, né? Eu acredito que a gente deve ter com pessoas maduras uma coisa muito mais mesclada, é muito mais rico, ou você participar de vários grupos diferentes. Mas aquele que você quer produzir alguma coisa, ele precisa de alguma argamassa, precisa convergir, a não ser que o objetivo dele seja filosofar, certo? Essa é minha visão. Então, é assim que eu acredito que algo possa performar e assim eu acho que a gente pode aglutinar. Fora tudo isso, o momento que a gente está vivendo, acho que os algoritmos tiveram grande culpa. Algoritmo. E veja como foi a lógica. E com IA, né? Antes da generativa, lá atrás. Eu tinha uma rede social em que eu clicava um por um. E ia consumindo os conteúdos que ela me mandava. Ele começou a capturar informações, criou um feed infinito. Não sei se vocês lembram, mas não existia feed infinito. Eu já peguei infinito. Aquilo já nos hipnotiza. Porque isso já vai lá no nosso cérebro, cara, é neurociência. Aquilo é recompensa pro seu cérebro. O seu cérebro é motivado porque libera um monte de coisinha ali dentro, né? Endorfina e tal, que te vicia, que faz você querer mais. Muito parecido com um cigarro ali, com uma droga, o feed infinito. Agora, aí o TikTok foi melhor ainda no feed, que você faça assim, ele já rodou a tela, porque ele já baixou. Seu tempo de espera é mínimo, então você está fumando, no bom sentido, o tempo todo. E o que ele está mandando, e o que está te hipnotizando, e o que é divertido, e vai te gerando mais dopamina. E você dá o sinal para ele se você passou mais segundos ou menos segundos. Esse é o primeiro sinal, né? Você pode dar um sinal de curtir, de compartilhar, de comentar, cada um tem um peso diferente no algoritmo, mas eles foram aprendendo. Então, antes mesmo de você falar muita coisa, se você parou para assistir, é provável que algo te atraiu. Ele acha quais são os traços daquilo ali e te manda mais. Por que isso transformou o Ocidente e não o Oriente? Porque no Oriente foi proibido. Não existe Instagram no Oriente. Não à toa nós estamos agora em janeiro de 2025, um dia depois da posse do Trump, no momento em que o TikTok tinha sido banido nos Estados Unidos, em que tem um monte de lógicas comerciais que a gente não faz nem ideia do que esse pessoal conversa dentro das salas, mas a gente sabe muito bem que a China, com 100 milhões de pessoas usando o TikTok lá, e ela capturando esse dado comportamental, ela não só sabe como é que as pessoas dos Estados Unidos pensam e se movimentam, como clusteriza, como influencia, se ela quiser. Ou seja, é uma questão de soberania de Estado, né? Total. Então você pode usar para isso, mas isso aconteceu aleatoriamente ali dentro de Facebook, outros foram aprendendo, e você recebe mais do que você está dando sinais. Netflix, ele fala, se você gostou disso, você deve gostar disso. As pessoas foram se juntando, e por essas características que eu falei, o que acontece com o outro lado? O outro lado está errado. E vocês estão certos. Como é que você valida se você está certo? Olha tanta gente ao seu redor dizendo que você tem razão. Olha, quando você está dentro do grupo de WhatsApp e você fala, eu acho que tem que ficar todo mundo em home office. Aí todo mundo bota joinha e fala, boa, é isso, concordo. Quando chegar um que chega dentro desse grupo que está enviesado, aglutinado, pelo seu interesse, ele diz, besteira, tem que ser tudo presencial. O que acontece com ele dentro do grupo? Ele vai ser caçado. expulso, ele é né? aniquilado, cancelado, ofendido, de todo tipo de coisa.
Qual que é a confirmação? É a confirmação daquele grupo. Viu como você está errado? Você achou alguém aqui que falou que presencial é bom? Você não acordou ainda? Você não percebeu que você está errado? Essa polarização ferrou. E agora que eu não preciso conviver com um monte de gente diferente, porque a gente foi, principalmente depois da pandemia, pro presencial, meu filho, eu mando o caramba ali dentro dos grupos de WhatsApp na rede social. E onde eu apanho, eu saio. E onde eu tenho um monte de gente, pessoas diferentes, eu vou lá e jogo uma pedra, igual a gente quando era criança jogava bombinha e corre, né? Joga bombinha e corre, porque ali você não tem que enfrentar essas relações pessoais. Muitas pessoas que fazem um zetelo, que eu digo lá na rede social, super forte, na hora que vai para um evento presencial e cai com um monte de gente inteligente, de bons argumentos, fora do ambiente de controle dele, elas não abrem a boca. Que eles brincam muito, né? De leão virou gatinho. Eu tô vendo, acredito, que tudo isso força um pêndulo. Que se você for fazer um estudo de história, de novo, de sociologia, de antropologia, independente dos tempos, né? Que são tempos muito distintos. Há um pêndulo. A gente teve um pêndulo de nomadismo recentemente. A gente passou milhares de anos para a gente conseguir ficar no mesmo lugar. Agora a gente teve uma geração que estava doida para ser um nômade digital, ou seja, para não ter uma casa, isso é o oposto. Então há uma movimentação. E agora a gente está chegando no momento de fadiga dos algoritmos que fizeram isso. Porque foi legal num momento, mas agora está começando a dar problema. Você pega da espectro esquerda, progressista ao espectro direita, conservador, todo mundo fala, tá uma merda essa polarização. Então, houve uma convergência de assuntos. Então, isso, no meu entendimento, está voltando pela economia que você falou. Porque, no final das contas, se voltar dar dinheiro, todo o sistema começa a se movimentar. E eu acho que a gente sempre fica assim, ó. Aí começa a passar do mundo, que foi, por exemplo, esse movimento woke, né? Que faz algumas... força-se algumas coisas que são importantes. Digamos que talvez se ninguém tivesse forçado... a olhar para o trabalhador, lá na época de Rockefeller, talvez eles seriam explorados, mas aí quando começa a defender demais, a chegar ao ponto de falar, olha, os funcionários é que tem que tomar conta da empresa. Aí eles invadem, quebra tudo, tomam conta da empresa e não conseguem fazer uma empresa. Aí começa a ver que exagerou, começa a voltar. Acho que a polarização e os algoritmos e a doença mental na qual a gente entrou, no qual é o maior percentual de absenteísmo hoje, burnout, ansiedade, depressão, muito disparado por isso daí, vai começar a retornar agora. Começamos esse ano, né? Celulares proibidos para as crianças. Sim. Quem viu os memes, porque eu tenho 2 filhos, é muito legal. E eles fazendo meme o tempo todo de como é que eles vão conseguir burlar essa regra, porque vai ser impossível para eles ficar sem celular. Ou coisas piores. Nem no recreio. Mas o que a gente vai fazer no recreio, então? Pode nem no recreio, não era para não atrapalhar a aula. Não tem nada a ver com a aula. Na aula talvez seja até permitido, que é bom. Uma ferramenta que pode ajudar na educação. Mas quando você tem tudo isso, você vai reduzir as possibilidades de relação no momento que ela está construindo a fisiologia dela lá na escola, que é a parte do recreio. Essa frustração, essa capacidade de conviver com o diferente, jogar o futebol e um toca a bola e o outro não toca, um escolhe o time e o outro não escolhe, um agrega um grupo, o outro fica de fora. Todas essas coisas, se todo mundo vai para o celular, você não desenvolve. E aí é lógico, a rede social vai explodir, dentro das empresas você não vai conseguir convergir com outras pessoas. Já deixo uma outra dica que eu recebi do VP do JP Morgan lá no Silício. Vocês estão com quantos anos? Eu tenho 31. 31 e? 19. 19. Pô, tenha um mentor, um conselheiro com menos de 12 anos. Para mim é muito mais importante ainda. Com menos de 12 anos de idade. De idade. Por quê? É impossível desver. Não existe esse verbo, tá? Pelo menos eu acho que não. O que é desver? Você perde sua inocência. Então você não pensa, e que tal se a gente fazer isso? Porque você sabe que não dá, você já perdeu a inocência. Só que tem certas coisas que a gente desaprende a pensar, a imaginar que é possível. E uma criança, ela ainda não percebeu que um monte de coisa que é impossível. Então, eu tô contando para vocês as percepções de uma celular ser bloqueado, e eu vejo o que é a percepção deles. A percepção de, por que eu quero fazer vestibular? Para quê? Aí outras coisas que eu falo, olha, você precisa aprender isso. Isso era na sua época, na minha época não precisa.
Quantos anos eles têm? Então, eu tenho 2 filhos ali de 13 anos e de 10 anos. E eles são meus mentores há um tempo. Então, eu entro dentro do grupo de Roblox deles. Eu entro dentro do grupo de escola. Eu começo a pensar como eles e eu mostro. Hoje, minha esposa estava dizendo lá, olha, vocês vão fazer estágio na empresa esse ano. Vou dar um dinheirinho para vocês. E a de 13 anos já gosta mais de TikTok, já edita vídeo no CapCut. Eu não sou da época de CapCut, quase ninguém lá também é da época de CapCut, só que ela faz no celular, aprendeu sozinha do jeito dela e já faz uns vídeos super legais, animações, né? Aí ela falou, mas os vídeos que a senhora faz, mamãe, não dá nada não. A gente fala, caramba, é uma afronta uma coisa dessa, mas daqui a pouco ela vai trazer algo fora desse mainstream aí, porque pouquíssimas pessoas vão ter alguém de 10 anos dando idade, dando ideia. Eles não viram alguma coisa e eles trazem insights maravilhosos. Total. Eles estão na linha de contato, né? Na frente mesmo, absorvendo tudo. Sem viés. Sem viés. É muito louco. Ou com pouco, né? Tu falou sobre os algoritmos e os dados. E isso é uma coisa que tem chamado muito a atenção, assim. Principalmente para quem trabalha com IA. E a gente tem percebido que grandes empresas, as Big Techs, elas estão investindo muito em IA. A gente falou aqui um caso que um aluno ganhou R$2 milhões em créditos para desenvolver IAs. E o que eles dizem é que as empresas elas querem dados. Se você tiver dentro da sua empresa inteligência de dados para fornecer para eles, eles vão investir, vão dar créditos. Sim. E eu vejo que isso é muito bom, porque a gente consegue otimizar de uma forma absurda qualquer coisa que a gente for fazer, mas tem um certo risco muito relacionado à privacidade, liberdade e o que vai ser feito com esses dados, né? E eu queria entender, assim, como é que tu vê essa questão de como a gente pode usar os dados e como a gente pode também se proteger. Tá bom. Tanto como empresa, né? Como pessoa física mesmo. De novo, aí a gente tem um dilema. A privacidade é certo ou errado? Tem quem não se importe. Como por ter tido tanta experiência com a China, é algo, por exemplo, com a qual eles sabem que não existe privacidade entre eles e o governo. O governo sabe tudo deles, isso é normal para eles, que nasceram desse jeito, nas ruas tudo é filmado, você é vistoriado, você tem um score, e mais do que isso, se o seu comportamento não é o que agrada, você pode sofrer algum tipo de punição, certo? Então, esse é um controle que existe dentro da China. Aí, antes de falar de risco, vamos falar só de privacidade. Não se cogita essa possibilidade, né? Por outro lado, algo que leve a IA a avançar bastante rápido é o volume de dados. Nós, dentro do Ocidente, temos uma série de considerações éticas, democráticas, etc., que faz com que a gente analise e discuta muito antes de implementar. Só que no momento em que você está numa fase de pesquisa, desenvolvimento de aprendizado, e agora com IA tão acelerado, né, exponencializado, que pode ser inclusive em cima de dados sintéticos agora, ou seja, de dados que não existem, mas que tem uma lógica de você ampliar, qual a chance da gente competir com o volume de dados comportamentais e ambientais do chinês que filma tudo? É muito baixo, né? Antes você não fazia nada com isso, porque não havia capacidade de processamento. E agora que dá para processar e aprender e perceber? O volume populacional deles também é muito grande. Mais isso. Mais toda a população. Então veja o dilema. Qual é o maior perigo? Talvez um governo que hoje seja pró-mercado, não seja tão tirano, né, que passe por cima de tudo, mas que tenha total controle, que vai ficar tão distante de um Ocidente, que está discutindo o que pode, o que não pode, ou a gente acelerar e aprender logo também para ficar de igual para igual em níveis tecnológicos. Eu acredito sim que quanto maior é a potência da tecnologia, também maior é o perigo. A gente não criou a fissura nuclear para fazer uma bomba atômica, talvez, mas o que aconteceu com os Estados Unidos quando percebeu, não sei se vocês viram esse documentário lá, mas o que se conta, né? Que percebeu-se o que podia acontecer. Quem foi que fez a fissura lá? Que acabou virando a bomba atômica? Não. Einstein, né? Einstein. E ele parece que foi na época da guerra ali, né? Ele teve que sair, foi exilado.
ia ser preso, talvez, por confrontar os dogmas, sabe-se lá o quê. Foi para os Estados Unidos, até onde eu sei da história. E meio que ele mandou uma carta dizendo: os caras vão poder fazer isso. Sim. Se eles fizerem e vocês não, é bem complicado. Aí eu, de novo, fico em dilema. A gente tem que ser contra as bombas atômicas. Ou será que as bombas atômicas seguram um monte de gente de não fazer alguma merda, né? Muito grande. Sobre essa parte da privacidade no Ocidente, né? Será que se a gente não avançar muito rápido e às vezes perder um pouquinho disso que a gente queria manter para estar de igual para igual no avanço da tecnologia, não pode ser bom? Por outro lado, ora, não podemos ter um carro que mate nenhuma pessoa. Enquanto isso, eu deixo 40 mil pessoas morrerem porque a gente está dirigindo mal, né? Dilemas. Porque se for seu filho morrer por esse carro, por um erro dele, né, por uma decisão em que ele não atropelou 40 pessoas que estavam na rua e desviou para matar o seu filho na calçada, olha só que dilema. Se você analisa, bom, salvou 40 pessoas ou matou uma que era o seu filho? Então essa é a parte da privacidade, acho um dilema. Eu, Alexandre, posso pagar um alto preço pelo que eu ainda não compreendo, porque eu não privilegio tanto a minha privacidade. O que significa? Eu tenho que ser tenho que ter uma índole muito correta, eu tenho que ter um comportamento muito correto. Eu sou um cara que posso até pensar coisas que possam ser problemáticas, mas eu comunico somente aquilo que outras pessoas que não estão aqui possam ver e ouvir. Porque é possível que alguém me acesse. Meu próprio comportamento é melhor que eu tenha boa intenção e boas relações, porque eu creio que em pouco tempo isso vai estar desnudado. Certo? É que eu vou estar mentindo, que eu sou corrupto, que meu comportamento leva a crer. Pensem vocês que hoje, uma inteligência lá nos Estados Unidos, ele consegue, ou lá na Arábia, perceber que vai haver um ataque. Dentro do Brasil, perceberam que poderiam fazer um problema lá em Brasília, lá um movimento grande, no momento de troca de presidentes. Que tipo de informação é essa? Essa informação, esse algoritmo, essa ciência já está aí. Então vamos lá, eu tenho uma privacidade de que eu estava organizando e soltar uns foguetes lá na frente do Congresso? Tenho essa privacidade? Eu não tenho essa privacidade. Eles vão me avaliar, eles vão me... Ah, Alexandre, mas é pela segurança, então. E quando a gente fala de saúde, putz, podemos ter um problema. Eu descubro que você é uma pessoa que tem chances de ter um problema de saúde ou de performance, então eu não te contrato. Não é isso que a gente já faz com o futebol? Sim. Como é que a gente avalia Vinícius Júnior, quando ele tinha 12 anos de idade, que ele falava, como é que você sabe que esse moleque... Porque eles já sabiam da genética ali, da potência que o cara tinha. Falou, a gente só precisa cuidar, porque vai ser o melhor jogador do mundo, pela potência pelo potencial que ele tem. A gente já fez essa análise. A gente já fez essa separação. Dilema, não é? Sim. Da mesma maneira, você tem um monte de parentes, talvez, com algum problema de saúde, que sofre com diabetes com 20, 30 anos. Por não podermos fazer experimentos ou avaliar com um relógio todo mundo, e a gente... Se hoje a gente tivesse muito mais dado com um barramento certinho na saúde, a gente já tinha resolvido um monte de coisas. Tanto em sofrimento, quanto em performance, como em mortes. Então a gente está evitando a possibilidade ética de estar expondo alguém e está deixando de salvar mais um monte de gente. Sim. Eu tenho uma tendência mais, eu não sei nem qual é o nome disso, abrir mais mão da minha privacidade em relação ao bem comum, sabendo que há riscos que eu posso assumir. Sobre cibersegurança, estive agora na NRF visitando algumas empresas lá em Nova York, tem muito headquarter lá, e dentro da Deloitte, que fez a aquisição de algumas empresas, tinha uma aquisição de cibersegurança. Tem algumas coisas que são matemáticas, sabe? É muito difícil de não acontecer. Como todas essas possibilidades computacionais estão existindo, de armazenamento e tudo mais, e o acesso é grande, significa que a possibilidade de ataques ela vai crescer exponencialmente. Se a gente quiser ser um pouquinho mais radical e começar a falar de quantum computing, que é a gente multiplicar exponencialmente, e essa loucura que já está hoje, é aquilo que a gente fala que decriptografar algo que levaria 100 mil anos, vai levar 1 minuto e meio. Para o cara do ataque criar 1 milhão de possibilidades de fazer, entre aspas, um teste AB do que deu certo e depois convergir tudo para lá, ele vai fazer esses testes de desenvolvimento em 5 minutos. Por que o hacker faz? Desenvolve um sistema, não é?
Claro que também tem engenharia social, né? Uhum. Com todas essas possibilidades, engenharia social, a gente vai fazer o nosso clone com a mesma voz, com o mesmo comportamento, chegando no ponto fraco da pessoa. Se a gente tiver acesso a todo esse tipo de informação, o golpe social, mas que já acontece hoje, né? Pode tomar outra proporção. Sim. Hoje eles ligam para nossa Sim. mãe, para nossa avó e falam: olha, eu tô aqui com tal, pega uma foto do seu WhatsApp, tô Os aqui, mudei deepfakes. meu número, nem deep, nem nada, Sim. né? E ainda tem muita gente que cai. E sempre caiu em golpes, né? Há muito tempo. Isso pode se exponencializar, mas eu creio que todas as coisas caminham junto. Porque se exponencializa também a possibilidade de se De defender. defesa. E eu acredito que, por natureza, a gente não quer se eliminar. Há umas distorções como humanidade, mas elas são minoria. Então, a gente sempre vai arrumar uma solução, uma situação para dar uma podada nisso daí. Se avalia, toma-se algum cuidado. E aí eu vou perguntar para vocês, devolver a pergunta, né? Hoje, até pouco tempo atrás, se você via lá, alguém sequestrava uma pessoa, me dá uma prova de vida, mandava um vídeo. Sim, O vídeo era a verdade, certo? certo. Alguém ligou com aquela voz, essa era a verdade. Sim. Alguém tinha uma foto, essa era a verdade. Eu creio que as pessoas que estão nascendo agora já vão entender, e aí eu tô filosofando pra caramba, tá? Que o conceito de verdade é algo diferente. Você recebeu o vídeo, então você viu que... Não, mas um vídeo não significa. Porque para nós é meio óbvio, né? Se Sim. tem um vídeo, então tem. Então eu creio que também em pouco tempo a gente se ajusta para compreender que... Hoje você compreende que um post na internet não é suficiente. Que um print de celular não é suficiente. Pode inventar esse print. Creio que esse povo não vai se enganar, mas ainda vamos ter muitas senhorinhas caindo em uma série de golpes. E quem vai poder ajudar a se defender nisso daí são as próprias empresas. Um dos founders da AI Brasil, da ClearSale, trabalha com fraude há 25 anos, né? ClearSale vendida, primeiro fez IPO, agora a Serasa adquiriu. Imagina quantos dados o Serasa tem no Brasil, por bilhões aí. Trabalha com algo que você mexe a cabeça para ele saber que é você, que está analisando se seu olho está piscando, se tem alguém por perto, se você está com um movimento estranho e estudando todos os dados de milhares e milhares de acessos por dia. Então as coisas também vão perceber o movimento de um hacker que não vem da noite para o dia e começar a fazer os contra-ataques, assim como eram os vírus. A última vez que um vírus entrou no computador de vocês? Nem lembro. Faço ideia. Entrava todo dia. Parava as empresas todo dia. Então, a gente não parou o computador, ou softwares, ou a internet, ou o acesso dos funcionários à rede, porque acontecia um pouquinho disso, né? Mas hoje não, porque existem pessoas criando vírus. Um vírus pode entrar no nosso sistema e fazer um regaço. A gente tem que criar mais defesa do que parar de evoluir. Top. E só pra gente já ir se encaminhando pro final. Dá pra conversar muito, não dá? Nossa! Eu queria, assim, o nosso público, a maior parte deles são empreendedores, eu não diria empresários, mas empreendedores, pessoas que têm uma jornada breve no empreendedorismo, pessoas que estão querendo começar a empreender, estão querendo se desenvolver, buscar uma alternativa, ter mais autonomia. E tu é um cara com muita experiência, assim, muita clareza também, com muita perspectiva. Isso é uma coisa muito rara, assim, e muito interessante. E eu queria que tu trouxesse para pensando nesse pessoal, alguma visão que tu ache mais importante de tudo que a gente conversou aqui sobre a inteligência artificial, sobre o momento que a gente está vivendo como sociedade, como Brasil, tanto social quanto econômico, quanto no mercado em ascensão. O que tu acha assim, que seria essencial para esse público entender? Para mim, o marco zero mais importante que a pessoa tem que estudar é ela. Ela tem que se estudar. Sim. Ela tem que se conhecer. Basicamente porque você não pega a sua carteira normalmente, ou o seu filho encontra alguém por aí, entrega, fala, fica aí umas 2 horinhas, eu vou pra praia agora, né? Deixo o meu filho lá porque eu vou gravar um podcast, cuida dele aí, cuida da minha carteira. Por que a gente não faz isso? Por que eu não entrego pra eles? Não confia, né? Confiança. E eu não confio por Conhece? quê? Não conhece? Porque eu não conheço. Qual a diferença disso em relação a nós mesmos? Sim. Se você não se conhece, você não confia. Você não confia, você nem se gosta. Se você não se gosta, você não se fortalece. Se você não fortalece, vai dar problema na sua empresa. Porque a empresa não quebra por problema financeiro, ela quebra por problema emocional.
Ela quebra o problema nas pessoas. Normalmente você empreende MVP, pô. MVP 10, 9 explode, não é? Sim. Mentira, e de 100, 10 que não explodiram, 9 não virou nada depois. A taxa de mortalidade é imensa, mas quando você vê um monte de empresa que morreu, você vai ver a outra empresa, era do mesmo cara que a empresa que morreu. O Musk veio de onde? África. Não, pois é, da África, mas qual empresa? PayPal, né? PayPal. Tinha lá a máfia do PayPal. Quando você olha aqueles caras lá, eles criaram metade das empresas que a gente está falando aqui. E um monte de empresa morreu no meio do caminho ali, né? Só que os caras têm algo, tem alguma coisa fortalecida, tem aquele monte de gente que está dizendo para ele que não vai funcionar, ele continua. Depois ele começa a se relacionar com pessoas, porque quantas pessoas trabalham na Amazon? Vocês têm ideia? Eu não faço ideia. 400 mil. Mais de 1 milhão de pessoas Mais de trabalham 1 na milhão. Amazon. Ou seja, vai precisar dar um jeito nisso, não vai? Então você vai precisar de pessoas. O que vai acontecer no meio do caminho? Alguma coisa vai mudar o mercado. Porque eu tinha a Blockbuster, uma locadora de DVD. E de repente apareceu a Netflix, né? E aí significa o quê? Que o problema é da empresa, a dica tinha que ser sobre negócios? Não, vai lá para trás. A dica zero é nas pessoas. No líder e naquelas pessoas que estão. Então a primeira cuida de você, segundo cuida dos outros ali. Ou dá uma orientação, porque não dá pra gente ensinar nada pra ninguém. Dá pra gente abrir espaço, conteúdo, conversas, estímulos para que a pessoa, pelos motivos dela, vá lá e pegue, né? E aí a gente aglomerar, saber juntar essas pessoas para fazer alguma coisa. E aí a gente vai para os próximos pontos sobre economia. E todos são necessários. Acho que existem as possibilidades de você ser muito especialista. E acho que você tem uma limitação muito grande de perspectiva, que você vai ter que ser muito bom mesmo para você ser um destaque, se você for um especialista, e você pode ser um pouquinho generalista. Você pode ter uma carreira que a gente fala em T, né? Você conhece um bocado de coisinhas aqui, e em uma você conhece muito mesmo, né? Você conhece bastante, você é uma referência, mas você vai precisar plugar e juntar com as outras coisas. Economia é importante para nós? Vamos lá, nós estamos com uma tendência grande da gente aumentar o número de pessoas na rua de novo. A gente está com uma tendência grande de pessoas nos escritórios. Então pode ser que a gente está numa tendência grande de o treinamento digital se transformar. Treinamento por rede social. Então, você entender esses movimentos e por que isso está acontecendo na economia. Porque a gente está com um problema global disso daí. Bom, aí entra um novo presidente dos Estados Unidos. O que um presidente americano fala hoje, maior potência econômica do mundo, ou que um presidente chinês fala, vai impactar. Então, você está informado com isso, é importante. Lembra que eu falei das pessoas, né? É algo que me fez crescer tanto, que quando eu falo de AI Brasil, eles perguntam como é que monetiza. Eu falo tanto que ela me trouxe de experiência, de conhecimento. Porque eu sempre tentei trabalhar para o terreno, para o ambiente, para o cenário, ser o melhor possível para essas pessoas boas. Eu cuido do jardim, para a abelha vir e polinizar e as coisas acontecerem. Enquanto isso tudo está acontecendo, eu estou aprendendo tanto que isso me deixou claro. As pessoas com quem a gente convive fazem muita diferença. Só que entender bem o que é networking. Networking é sobre o que você vai fazer por alguém. Depois de começar a conviver com um monte de pessoas de alto calibre, de enorme envergadura, pessoas que com 2 telefonemas chegam em praticamente qualquer autoridade do país, eu comecei a ver o que é que leva essas pessoas a ter os seus grupos. Não é um mastermind, eles não querem pagar para estar num super mastermind. Eu estou falando de pessoas que realmente realizaram grandes feitos, né? Ou dedicaram décadas de especialização, de aprendizado. Eles querem estar com alguém que agrega. E pode agregar em um monte de coisa, tá? Sim. Porque o cara lá da roça que sabe muito bem como é que cuida daquele ambiente para você passar suas férias com sua família, ele sabe muito mais que você que faz foguete em relação àquela parte específica. E aí tem uma parte de conhecimento, tem uma parte de relações, tem uma parte de valores. Valores, para mim, são inegociáveis. Os meus, como, por exemplo, honestidade, é inegociável. Se alguém é desonesto, se alguém rouba, se alguém engana, se alguém tem o hábito de mentir, ele pode ser tudo o que ele quiser. E, normalmente, essas pessoas costumam atrair outras. Isso é legal. Quando você forma um bom grupo de pessoas do bem, e eu tenho visto que, independente do seu poder aquisitivo, do seu nível de carreira, essas pessoas, como eu falei que eu quero um mentor com menos de 12 anos, pessoas de 60 anos que estão em conselhos de big companhias bilionárias aí,
Eles querem ouvir o que você está com 19 anos falando. O que você está pensando, o que a turma de 19 anos está falando, porque você botou a mão na massa em um monte de coisa de AI, criando a gente que um monte deu errado até que você achou uma coisa que ele não pôde. E que ele vai te puxar e vai te levar lá. Mas o que a gente vê muito em grupos, primeira coisa, panfletagem e autopromoção. Sim. A pessoa some 2 semanas, de repente ela posta algo lá para ver se todo mundo engaja com ela para ela se dar bem. Quase poucas pessoas estão ali para passar um conteúdo porque sabe que vai ser muito legal para todo mundo. Ou quando alguém faz uma pergunta, separar um tempo para tentar responder. Ou no momento que uma pessoa que é genuína te apresenta uma situação, você vai lá e traz uma ferramenta para ela, apresenta uma outra pessoa, sem ficar perguntando quanto é que eu vou ganhar em troca. Pode ter certeza que se você fizer rodeado de pessoas boas, vai vir. Mas vai vir mesmo. Ah, mas tem uns aproveitadores. Olha que maravilha para você expor a fraude. Faz por essas pessoas. Na hora que você faz por essas pessoas, ela vai abusar de você. Você vai perceber. Seleção natural. Sai de perto dessa pessoa. Porque pessoas assim, normalmente, têm uma rede de relacionamento que não te interessa. Porque ela vai se relacionar com mais pessoas que são parecidas com essa, que são superficiais. Só que elas também vão contar um monte de historinha dizendo que estão se relacionando com um monte de gente. Porque ela é muito esperta nesse tempo digital para chegar lá com uma lorota danada, tirar uma foto e trazer de volta. Só que no meio do caminho as verdades aparecem. É impossível mentir para sempre, tá? E aí quando a gente se reúne com um monte de gente legal, putz, as suas coisas aceleram. E que coisas? Quando você se conhece, você vai começar a entender o que você quer fazer. No começo, até 30 anos, pelo menos, o normal é que você faça o que precisa ser feito, não o que você quer. Fala que depois dos 40 a gente tem uma crise dos 40 porque se transforma pra caramba. Eu tô com 42 eu vi isso. Depois dos 40 você já abriu muito, conheceu um monte de gente, conheceu um monte de lugar, trabalhou com um monte de coisa e você começa a fazer escolhas do que você não quer fazer. O resto você mantém, se concentra mais com família, com dedicação, com estudar uma coisa em específico, com viver viajando, com trabalhar menos, seja com o que for, mas quando você está mais jovem, você vai tentar conhecer e agregar o máximo possível. Então, você faz tudo que é preciso, mas com alguma coisa que te inspire. Alguma coisa que inspira vocês aí? Ainda não está tão claro. Alguma coisa? O que vocês querem fazer? Pessoas, acho que é uma coisa que foi uma dificuldade para mim, assim como tu falou, uma pessoa neurodivergente, relações. Só que a partir do momento que eu percebi exatamente o que tu falou, que o autoconhecimento era uma grande ferramenta e que eu poderia quebrar limitações, isso me encantou bastante. Uhum. Então, me comove bastante olhar pessoas, ver as limitações e conseguir me olhar ali e contribuir. Tipo, e ver a evolução acontecendo, assim. Tipo, então, acho que isso é uma das coisas que mais me interessa, assim. E aí, o que tá em volta são ferramentas para que essa evolução aconteça. Tanto o empreendedorismo, a inteligência artificial, são ferramentas para no final a gente conseguir, como a gente falou, criar comunidade, alavancar pessoas, construir coisas legais, se divertir no caminho e... Sem dúvida. E ter uma plenitude aí. Se divertir no caminho é fundamental, senão a gente não aguenta. Enjoy the journey. Enjoy the journey. Total. Pra onde? E aí? Finaliza dizendo aí, o que você quer? Já passou? Cara, Como você ainda tá pensando? Quer ser lembrado pelo quê? Essa questão do legado é uma questão que a gente tem que refletir muito, né? 19 anos é foda de perguntar. Foi duro. Eu acho muito sacana falar que o cara de 19 anos tem que ter. Mas é aquilo, tem que refletir muito porque, pra mim, o seu legado, você ficar vivo até a última pessoa falar seu nome, né? Então, Jesus Cristo morreu, tem mais de 2000 anos, a gente tá até hoje falando dele. Então, ele tá vivo. O que ele fez? Como ele falou, pessoas. Acho que ele foi o cara que mais entendeu de pessoas, sabia como potencializar, era muito sábio. Também estudou muito, teve uma jornada. Então, para mim, um legado que eu quero deixar é entender cada vez mais de pessoas e utilizar a tecnologia, assim como a IA é, como uma aliada para poder potencializar isso. Então, até a galera fala, né? Pô, e a IA vai substituir o humano, vai ou não? A tecnologia em si, tem aquela frase, né, do Alan Turing. Uma máquina pode ser melhor que uma pessoa, mas uma máquina não pode ser melhor do que uma pessoa com uma máquina. Eu concordo. Então, eu acredito que daqui para frente a gente vai... Quem entender mais de pessoas e mais de tecnologia vai ser na frente. Sim. Não só quem entender mais de tecnologia. Sim. É isso principalmente. Aí. Total. É isso aí. Total. E com a frase final ali que nos deixou com 92 anos essa semana, né? Comentarista esportivo, muitos dos meus finais de semana, Léo Batista, ele
Ele falou, só morre quem não é mais lembrado. Se você é lembrado, você nunca morre. Perfeito. Com certeza. Nossa. Cara, muito obrigado. Valeu demais, pô. Por ter vindo aqui. Foi um papo muito, muito disruptivo mesmo. Excelente. E com certeza vai explodir a cabeça aí do nosso público, da galera aqui. Fica pronto hoje? Não. Tô doido pra ver, hein? Que seja o primeiro de muitos, então. Já posso voltar pra praia e encontrar a família. Com certeza. Então essa é a dica final. Olha, não separa uma gaveta só para as coisas na sua vida. É um pedacinho para cada parte. Estou de férias, venho aqui, acho isso aqui super divertido, volto de novo para a família, depois vou fazer um exercício, cuido da saúde. Todas as vezes que falta alguma desses reforços ou desses pilares, há um desequilíbrio. Valeu demais pelo convite, me sinto honrado e espero que a gente faça muita coisa junto esse ano e eu tenho certeza que a gente vai fazer. Valeu, Ale. Valeu, muito obrigado. Pelo bate-papo. Valeu todo mundo que assistiu até aqui. Não esquece de deixar um comentário do que foi mais disruptivo para vocês, que chamou mais atenção. E também curtir o vídeo, compartilhar com quem vocês querem que assista essa conversa, que com certeza vai elevar o nível aí de percepção e de tudo que vocês estão fazendo no dia a dia. É isso aí, sou competitivo. Quero que esse tenha mais curtida do que o do coleguinha, hein? Vamos fazer 1 milhão. Valeu, galera. Até a próxima. Junto. Tchau, tchau.